atenção. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Pegue a enxada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar. Atenção até o carro que lá vem pedrada. Teremos se fudendo, mas não há piada. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. Tá valendo! Pânico no ar! Com ele, o Joe Cocker brasileiro, Emílio Zurita. Estão começando mais um despirocado programa Pânico pelas alopradas plataformas da sua Jovem Pan. Temos as dicas para aproveitar o fim de semana. Este é o momento clássico desse programa. Temos o Pirilampo Gilbertinho Barros e o Leandro Potter Carnal. Hoje eu vou me embriagar, pegar um Dry Martini e um Curaçao Blue, sem fazer a egípcia. Vou pra cima do meu cônjuge, como um volante Felipe Melo. Vou quicar mais do que MC Pipoquinha no meu pequeno Harry. Prepare a sua varinha, que nesse fim de semana você vai fazer muita mágica. Que gostoso ouvir tua voz nesta sexta-feira. O Leão te ama, o Leão te quer. Mas agora, Reginaldo, vem comigo, meu cowboy de Anaconda. Solta aí! Cassinão! Vem, meu povo, vem! Vem que o Michael Douglas já chegou! Delari traz o cavalinho e a soda, que hoje vai rolar porradinha. Hoje é dia de dar a chinelada na barata dela, dia de descascar o amendoim. Vou sair daqui com as pernas mais bamba do que as pernas do Alba. Hoje é dia de passar bagre na Carol, não me diga não. Vem aqui, ó. É o bafo do leão! Vem sentar no meu rojão! E nós temos agora trazer o nosso próximo convidado. Pode soltar? Tem vinheta? Então tem vinheta, pode soltar. No programa de hoje, um dos maiores jornalistas e escritor do Brasil. Por que o Brasil não dá certo? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Relaxa, mano, sou eu! Dono do best-seller Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Muita gente usando a palavra todes em vez de todos. Isso revela um desconhecimento da língua portuguesa. Que todos, eu não sei que é todos, pô! O curitibano Leandro Narlock. Uma salva de palmas para o Fala, Narlock. Como é que você tá? Tranquilo ou não? Semi-tranquilo? Ele faz pro hobby. Ele é trilionário. Trabalha quando quer. Porque ele fez lá os politicamente corretos. Tem milhões de... Quantos milhões mas de depois, mas aí faz tempo, né? Daí... Não, mas quantos milhões você vendeu? 1.200.000. 1.200.000 livros. Imagina. Que ele vendeu do Guia do Politicamente Incorreto. Tá vendo? É que nem aquela piada do Big Brother, né? O cara ganhou R$1 milhão e daí perguntaram pra ele, nossa, o que você vai fazer com todo esse dinheiro? Eu vou comprar um apartamento, comprar uma casa. E legal, e com o resto? O resto eu financio pela Caixa. Boa. Muito bem. Vocês sempre... passar o Insta. L Narlock. Pra você aí, o Twitter, L Narlock. Os caras estão te... Como é que chama? Cancelando? Faz tempo que não, cara. Tô com saudade até. Chegou o dia. Mas a primeira você deu uma sumida, né? Hoje é o dia. Você deu uma sumida. Tô trabalhando muito, escrevendo muito. O que você tava... Qual é o projeto novo? Cara, eu tô com um livro aí que tá assim... É um livro sobre... Eu já falei aqui algumas vezes, mas tá enrolando. Que é um livro sobre teorias muito fáceis, muito simples, que explicam muito. Então, por exemplo, oferta e procura. Uma coisa que você entende ali, se as pessoas querem mais, o preço sobe, se sobe demais, desce, que ela explica muita coisa. Então é o que os filósofos chamam de teoria elegante, né? Sim. Ou então a seleção natural. Ali, o Darwin, em um parágrafo da Origem das Espécies, ele explica, olha, a população vai crescer, os mais adaptados a um ambiente vão gerar mais descendentes, talvez a partir disso surja uma nova espécie. E explica tudo, né? Explica planta, explica animal, explica bactéria e tal. Então é um livro tipo Sapiens, assim, para você entender muito. Mas ele é tão... Eu adoro aquele livro. Mas ele é tão ambicioso que eu tô aí há uns 4 anos escrevendo e só enrolo, só arranjo outros trabalhos, outras coisas e tá difícil. Mas uma hora sai, pode deixar que uma hora vai sair, vamos ver se vai ser um best-seller até maior, né? Boa.
Boa. Pra pauta cultural que eu gosto, o Narlock também gosta. E quem escreveu essa pergunta foi o Gueré, antes que me olhe que um cara feio, Gueré. A questão das crianças trans na parada LGBT. Eu queria a tua opinião a respeito disso. Não, e assim, e é uma coisa... as crianças. Eu já falava disso, pô. Mas eu já falava, porra. Porque o negócio é o seguinte, no Homem-Aranha, no filme do Homem-Aranha novo... Homem-Aranha não tem pinto. No quarto da menina... Homem-Aranha não tem sexo, hein? Não, no quarto da menina tá... Proteja crianças trans, da Gwen. E é a mesma pauta. E tá vindo numa velocidade muito forte. E é um global. Você vê acontecendo aqui no Brasil e você vê nos Estados Unidos, parece que é o mesmo lugar. Como é que você analisa esse nível que as coisas estão indo no mesmo... Parece que no mesmo... Muito coordenado. Olha, cara, isso pra mim é uma loucura do século XXI, assim. Hoje a gente fica olhando, por exemplo, a lobotomia lá dos anos 40, né, que o pessoal para curar a esquizofrenia dava martelada na cabeça das pessoas e tal, e fala, nossa, que capítulo bizarro da história da medicina, né? Pra mim, essa história toda de trans, a maior parte dela, não toda, a gente vai olhar daqui 40, 50 anos falando, cara, que loucura esses marmanjos enormes em time de feminino, né? De natação. E tal. E a questão das crianças, assim, é uma coisa que eu tenho estudado muito, fiquei lendo muito essa semana, que assim, ó, é impreciso você falar que existem crianças trans. Existem crianças com disforia de gênero. O que é isso, né? Uma incompatibilidade delicada, uma situação, uma condição grave que requer, sim, cuidado, atenção e tal, de você não achar é um menino que se sente menina, ou a menina que se sente menina, tá no corpo errado. Legal, isso de fato é uma coisa que a gente tem que olhar, tem que tratar. Mas aí que tá, como se trata? À esquerda, o pessoal aí que estava na parada gay no domingo, fala, não, existe só um tratamento, o melhor e único tratamento é transformar essa criança com disforia em trans. Né? Então você fazer bloqueio de puberdade com hormônios e depois você mudar de sexo mesmo de forma hormonal e depois cirurgia, né? O problema é que isso é ideologia e tem pouquíssimo amparo científico. Né? Na Inglaterra, aqui no Brasil, esse debate ele tá meio assim, extrema direita. Não tem estudo. Não né? tem. Não tem. Nada. Não tem. E o estudo é roubado. É, exato. Mas é o que você falou, é narrativa. Então, e daí, nos Estados Unidos e na Inglaterra, esse assunto já tá mais assim, moderado. As pessoas falando, cara... Mas você sabe o que eu acho? Podia deixar a criança fora dessa, né? Pois é. Não podia deixar fora? Pô, uma criança, deixa a criança fora dessa. Deixa a criança fora dessa. Quer fazer o negócio? Beleza, passeata. Faz a parada. Não é passeata, mas é muito antigo, né? Parada, beleza. Vai lá, faz o negócio, carro de som. Eu acho bacana. Eu acho super legal também. Eu acho legal também. Eu acho que todo mundo tem direito de sair na rua. Se manifestar. Deixa a criança. Sim. Deixa, que não precisa. Mas eu acho que isso a gente não precisa. Não precisa. Precisa. Mas você não acha que a gente dá uma chupinhada da cultura americana, que os caras falam, que lá. Por que a gente gosta de importar um pensamento? Por que a gente não é protagonista do nosso pensamento? Não, mas é engraçado como a gente não tá importando, na verdade. Porque, como eu tava dizendo, na Inglaterra, esse assunto meio que já virou, assim. Nos Estados Unidos, não. Mas, por exemplo, na Inglaterra você meio que percebeu que fizeram pesquisas com crianças que passaram por terapia de bloqueio hormonal e por transição sexual e viram que não tem melhora. Não, na verdade, você tem estudos dos mais diversos, mas não existe consenso de que você tem uma melhora psicológica, no bem-estar. E muita gente está percebendo que tem um contágio social. Né? Na escola é moda, daí a menina aquele que tem baixa aceitação, ela quer parecer que tá junto com o grupo, ela fala, não, eu também sou trans. Mas o pior, assim, a questão mais grave para mim é que você tem ali, tem várias pesquisas com números diferentes, mas assim, de 60% a 94% das crianças que dizem que têm disforia de gênero, elas passam normalmente por isso, elas deixam de relatar a questão na vida adulta, quase sempre adotando a homossexualidade. Ou seja, de forma natural, entendeu? Sem precisar de uma intervenção médica, nada assim. E daí quando você empurra a pessoa para ser transexual, você encoraja ela a isso, você está levando ela a um caminho irreversível, na maioria das vezes, que está muito relacionado a problema psiquiátrico, a suicídio, sabe? É uma coisa bastante grave. Então, muita gente fala assim, esse pessoal da direita é contra as crianças trans. Não, pelo contrário, a esquerda, ao
chamar qualquer um de transfóbico que lida com isso, ela está silenciando um debate que é fundamental para as crianças que têm disforia de gênero. Porque o problema é criança, né? Pois é. O problema é porque o marmanjo chega lá, fala pra criança, faz um negócio. É tudo marmanjo que fez aquilo lá. Não é a criança, não tá partindo da criança. Mesmo porque criança. Criança é criança, ainda, é né? lógico. Por isso que não tem o debate. Tem que deixar, deixa a criança. Quando Não você precisa puxa o faz debate, lá. você é classificado como homofóbico, transfóbico, e aí nunca vai ter o debate, vai ter só a imposição. É engraçado como várias vezes assim que eu vejo a criança trans, você vai ver o pai ou a mãe, eles são diferentes. Parece que eles estão impondo no filho essa ideia, não, eu quero ter um filho. Inconscientemente ele quer ter um filho trans, entendeu? Ele acha legal, não é meio narcisista, isso, e empurra pra criança e vai empurrando a criança pra isso, né? Mas eu concordo com o que você está falando, assim, ó, adulto tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo. A gente vive num mundo livre. Se você quiser mudar de sexo, mudar de nome, beleza, entendeu? Do seu direito. Mas, poxa, com criança a questão complica muito, né? Que você tá... e daí tem um livro chamado Dano Irreversível, que saiu nos Estados Unidos, de uma sexóloga, e ela lista assim, centenas de casos de crianças que passaram por isso e depois se arrependeram, gente que passou ali por 160 cirurgias de mudança de sexo e tal, e depois se arrependeram, estão fazendo a destransição, né? E assim, eu acho uma maluquice. Tá errado. É igual tá o casal, lembra o casal? Tanto é que você chega lá, mulher pô. que matou o filho. Vocês lembram disso aí? Não é, 2019? Porque criança, cara. Criança é criança. Se você perguntar pra uma criança, você pergunta pra criança, por que a nuvem anda? Por que a nuvem anda? Ela não sabe responder. Ela não tem noção por que a nuvem... Não tem esse discernimento. Inocência pura. Por que será? Não sabe. Aí você vai colocar a E criança... se você falar que a nuvem anda por algum motivo, ela pode acreditar também. Então, a criança não tem essa... Sabe, não é Não sofisticado como um marmanjo lá. E tem um marmanjo do lado, né? Sim. O marmanjo leva... Deixa a criança fora. Eu sou desse princípio. E na Inglaterra, essa conclusão que você está chegando, Emílio, o pessoal chegou lá porque teve um caso judicial, né? Teve um caso de uma menina que foi atendida por um hospital, o hospital especializado nisso na Inglaterra. Ela se tornou infértil, né? Era uma menina que virou homem, que tomou hormônios masculinos e tal. E daí ela processou o Tavistock Center, né? O hospital disso na Inglaterra. E daí, a partir desse processo, teve toda uma pesquisa assim, dos juízes para saber o que era bom, o que era ruim. E viram que, cara, o pessoal da esquerda, por exemplo, fica criticando a ivermectina, ou aquele outro remédio lá da Covid e tal. Falando, não, isso aí é tratamento experimental. Cara, mas você está submetendo crianças a também tratamentos que não têm eficácia comprovada. E daí, nesse caso, pode, entendeu? E daí, nesse caso da Inglaterra, a menina ganhou um processo milionário contra o NHS, né? O SUS. O sistema de saúde lá, né? E daí o pessoal voltou atrás. Na Finlândia e na Suécia também eles falaram, olha, bloqueio hormonal é em último caso... A Suécia parou também, porque não tinha estudo. Exatamente, é uma maluquice. Você tá submetendo, tá fazendo as crianças de cobaias, entendeu? Então, não. E na Inglaterra, nesses dois países eles falaram, olha, psicologia antes, tratamento psicológico antes. E tem outro caso, eu tô falando sem parar aqui, né? Deixa eu... Não, tá maravilhoso. Tá muito legal. Se quiser, você para, por favor. Tem um outro caso polêmico essa semana de um professor, um psicólogo, Michael Bailey, da Inglaterra, que ele entrevistou 1.600 famílias de crianças com disforia de gênero. E ele percebeu que as famílias relatam muito problemas psicológicos anteriores, problemas de socialização, né? Então é gente que às vezes é autista, que tem alguma questão anterior. E também a ideia de que quando você vai numa clínica, você é pressionado de toda forma que seu filho é trans, e se você não aceitar o tratamento, você é um pai ruim. Entendeu? Então... E daí eles chamam de... Esse cara é o autor da ideia do contágio social, né? Que esses casos estão aumentando muito porque é moda na escola, a pessoa quer ser aceita, quer aparecer junto. O problema é a aceitação, né? E no final, se passasse 2, 3 anos, aquela ideia cairia, então desapareceria, assim. Mas... E daí o que aconteceu? O movimento trans ficou muito bravo com ele. E o jornal científico está retirando agora o artigo, entendeu? Acharam lá um pequeno probleminha de que umas pesquisadoras não tinham uma filiação a uma organização e estão retirando esse artigo do jornal científico. Mas, ou seja, tem uma censura, né? Tem um silenciamento do debate nesse caso que só prejudica as crianças, né? E os transexuais em geral. Prejudica eles próprios, né? Pois é. Né?
Eu ia mudar um pouco de assunto, já que eu tenho esse papel, falando da The Economist. A The Economist, na semana passada, fez uma publicação que falavam por que os trabalhadores latino-americanos eram notadamente inúteis e depois eles mudaram para improdutivos. E aí foi... Nós? Todos os latino-americanos, inclusive. Nós somos pior. Eu não. Inúteis. Somos inúteis. Tem o lado da xenofobia, que foi acusada a revista, ela deu uma apaziguada, e tem um dado econômico que, de fato, a produtividade nas nações latino-americanas, principalmente no Brasil, anda de lado há 30 anos. E claro que não é uma questão genética. Não é que o cara nasceu brasileiro e por nascer brasileiro ele é improdutivo. O que acontece é que a gente tem um sistema tributário ruim, a gente tem uma educação ruim, a gente tem um sistema logístico ruim. Eu queria saber, você como jornalista... Mas também... Sou jornalista. Qual é a média do QI brasileiro? 83. Então, mas, Nossa, sério? Mas tem macaco com 90. Mas precisa entender... Mas 123. Tem isso também. Só olhar estudo. Então, mas a nossa média... A nossa média... Se pegar aqui, ó. Não. Mas aí será que... Pegar a média de QI é genético? Só eu não sei. Não sei. Também sabe. Eu acho que não. Você pegar a média aqui, ó, desse estúdio. No nosso estúdio aqui, ó. 123. Não vamos nem pegar a turma que tá assistindo a gente pra não envolver eles na nossa treta. Pega o estúdio aqui, ó. Pegou o estúdio. A nossa média é 83. Tá bom, passa de ano. Aquele chimpanzé lá de Orlando, ele tem 90. Faz a forma de minha não, mas, conta também na sua. Mas aí você tem, talvez que aí esteja ligado às condições de educação, a saneamento básico. Talvez claro. O que eu tô falando é que não é genético. O cara nasceu burro, esquece. É brasileiro, esquece. Mas eu ia te perguntar, como jornalista que cobre esses assuntos de economia, o que você achou da reportagem, se é que você leu, e se você se posicionaria de uma forma diferente da Economist. Pois é, né? O pessoal chamou... Primeiro eu queria dizer assim, que o pessoal chamou a Economist de racista, né? Disse que, nossa, ela tá falando que os latino-americanos são inúteis. E daí, isso me irrita muito, esse abuso das acusações de racismo. Né? Primeiro falando sobre isso. Hoje em dia, você ser racista é o pior xingamento que existe. É ser tipo leproso. É ótimo que seja assim. Né? Ninguém aqui quer viver numa sociedade em que racismo é uma coisa aceitável, tolerada. O problema é que as pessoas acabam usando todo esse estigma de uma forma abusiva, falando para tentar silenciar qualquer um que discorda ou que tenha talvez cometido, né, um menor deslize e tal. E para mim foi, por exemplo, o caso do Vini Júnior, lá da torcida. Aquilo para mim é racismo, velho. Aquilo, a intenção do cara é maldoso na arquibancada. É um xingamento. O cara de macaco, a torcida. Mas espanhol é racista. Muito racista. O espanhol dentro eles, né? Porque tem 4 línguas dentro da Espanha. Sim. O espanhol dentro deles. O catalão, ele briga com tudo racista. Eles são lá do Franco, porra. Né? Tudo misturado também. É racismo, né? Tá. Mas daí você pega esse da Economist. A publicação foi intitulada, na primeira versão, Uma Terra de Trabalhadores Inúteis. Foi isso que gerou polêmica. E daí, assim, foi errado. Claro que eu faria outro título e até a própria Economist depois mudou, né? A revista mudou. Mas, enfim, acho que não tem nada racista, porque como você falou, Sami, a revista, ela não fala que é genética a questão, né? Pelo contrário. E daí, para mim é interessante como essa palavra produtividade, ninguém liga para ela. Né? Ninguém tá nem aí. Você fala produtividade num programa assim, o pessoal já começa a bocejar, fala, puta, que assunto chato. Mas, cara, nada é mais importante pra gente enriquecer, pro país prosperar, do que essa palavrinha entediante, né? E porque, pra você enriquecer, por exemplo, imagina uma professora de piano. Se você aumenta o salário dela, o pai que paga a aula de piano pro filho tá ganhando menos. Né? Então, se um ganha, o outro perde. Uma forma de os dois ganharem é, digamos, que ela dá aula para 6 crianças ao mesmo tempo. Aí cada pai pode pagar menos e ela ganha mais. Um lado ganha, o outro lado também ganha. Então a produtividade é o canal para a riqueza, é o canal para a prosperidade. Só que daí, como a gente viu aí, o Sami está dizendo, no Brasil ela está estagnada há 30 anos. Na Ásia ela está bombando, né? Era bem mais baixa aqui do Brasil, agora está subindo. E a Economist tenta dizer por quê, né? Por que Ela fala que as causas são estruturais, são problemas de desigualdade. O país latino-americano normalmente não tem concorrência, é muita regulação, tem corrupção. Inclusive na reportagem eles esclarecem que não é genético. Só que eles fizeram um clickbait. Claro, pois é.
E mais uma coisa interessante ali que eles entrevistaram um economista mexicano, eu acho. Sim. Que eles falam assim, olha, o Brasil, na América Latina tem uma informalidade muito grande, tem muita lei trabalhista, e daí o custo para você ser formal, né, você tá no mercado formal é muito alto, ninguém quer contratar com carteira assinada. E então as firmas continuam pequenas sem ganho de escala. E daí a grande questão, daí o cara fala o seguinte, que o Bolsa Família meio que incentiva as pessoas a não quererem se contratar, não ter carteira assinada, porque daí você perde o benefício, né? Você ganha carteira assinada, você perde o benefício. Então os caras... Então, mas no Brasil é diferente. O Brasil, ele tira dos pobres pros ricos, pra elite. A elite dominante. Quem manda no Brasil é a turma do jantar. Oligarquia. Quando você olha lá, você vê aquele jantar em Brasília, você vê aquela turma assim, o chá da tarde. Os carros chegando. Um chá da tarde, os carros chegando, eles entram no negócio, ali se resolveu tudo. E cobram o imposto dos pobres, que somos nós, que os trouxas vão lá e pagam imposto. Não é só a gente que paga imposto. Pobre também paga no leite. Paga mais ainda. O pobre ainda paga, e eles falam, vamos cuidar dos pobrezinhos. É que nem em Portugal. Portugal é assim. Você começa a ganhar dinheiro em Portugal, o cara fala, opa, tá ganhando mais. Taxa o imposto. Eles taxam o imposto no cara, porque ele tá ganhando mais, aí pega o dinheiro. Por isso que em Portugal ninguém ganha dinheiro naquela bagaça. Né? É muito imposto, é muita coisa, cara. É um inferno pra pessoa. Pra quem tem, o cara que tem um comércio aí, cara que trabalha, que tem uma empresinha, ele sabe o inferno que é ter um empregado, ter um negócio, tocar um negócio, abrir o negócio. Não tem. Ele tem que tocar um negocinho dele, é só no nacional. Se quebrar, não tem ajuda, né? Não tem ajuda nenhuma, cara. E é esses caras que tocam o país, há né? 30 anos vai continuar. Pra mim, o grande mito que existe, que tá ruindo, assim, a gente tá percebendo que ele não faz o menor sentido, essa ideia que o Lula propaga toda hora, de que pra ajudar os pobres, a gente precisa de um Estado grande. Sim. Né? Então o Estado tem que gastar muito... Em nome da democracia. Em nome de ajudar os pobres. Mas, cara, como vocês falaram, é o contrário. Hoje a gente tem imposto demais, burocracia demais, pesando no ombro das pessoas, que a gente não consegue andar com as próprias pernas. Tem um economista que ele fala o seguinte, olha, o Estado ele sabe fazer muito bem uma coisa. Ele quebra tuas pernas para depois te dar muletas e falar, olha só, se não fosse eu, você não seria capaz de andar. A gente vê isso todo dia. Por exemplo, vocês estavam falando de carro, né? Carro brasileiro é ruim e caro. Cara, o imposto da indústria é muito... Mas tem 44% de imposto para eles lá. Pois é. Para eles terem as mordomias dele. Exato. Nos Estados Unidos é 7% de imposto um carro. Por isso que lá é mais barato. Aí o cara fala, mas por que nos Estados Unidos é barato? É 7%. Sim. Aqui é 44%, coisa ruim. Pois é. E a gente paga. E a gente paga. E os 3 mini, 2 mil reais, o cara vai lá e compra o carro. É trouxa. Muito trouxa. É país de trouxa. Tem razão lá o Economist. É isso mesmo. Sim. É isso mesmo. Tira lá o... Tá certinho. Canavial de otário. Eu acho o contrário, viu, Emílio? Eu acho o contrário. Acho que o problema é que é um país desperto. Porque o problema da democracia brasileira é que ela está virando uma ditadura de minorias organizadas. Então você tem ali o fabricante de carros. Né? Todos nós queremos carro barato no Brasil. Todo mundo está assistindo também. Então 99% da população quer isso. Mas isso é um interesse difuso, né? Disperso. Eu não vou para a rua falando exige o carro barato. Sim. Então, já a Associação de Fabricantes de Carros Ruins do Brasil, ela é 0,1% da população, menos que isso. Mas ela tem um interesse concentrado, forte, e ela consegue impor a vontade dela, né, de aumentar a barreira alfandegária e tal, contra a população. Isso é em tudo, cara. Funcionário público que quer mais penduricalho, juiz que quer super salário, incentivo fiscal, professor que não quer ser avaliado, não quer ser demitido se não dá aula boa. Né, essa pressão das minorias espertinhas que ferra o país. Deu pra ver o sindicato do metrô agora. Eu assisti a live inteira do sindicato. É um show de horror. Eu tenho amigos que trabalham no metrô. Inclusive, às vezes eu venho pra cá de metrô, porque é pertinho da minha casa, que alegria. O pessoal, é justamente o que você falou. Os caras. E teve um até que caiu no ato falando assim: a gente tem que lutar pelas nossas causas. Quer dizer, não é pelo bem do povo, não é pela melhoria do metrô, é pelas nossas causas, é por eles mesmos. É justamente o que você tem falado. Pois é. Que coisa. Acabou. Deixa eu falar uma coisa aqui. Acabou. É uma pergunta. É só a direita gorda colocando. Deixa eu falar uma coisa sobre o que você gosta muito sobre o assunto. Você falou sobre o Harari. No seu último livro, 21 lições sobre o século XXI, a briga e a guerra vai ser contra os dados, contra as big techs. E a gente vendo a live do Lula, que foi um fracasso. Não foi, não.
Foi um fracasso. O segundo show foi muito bem. Você vê que agora você acha que essa é a próxima guerra mesmo? O político vai querer nossos dados e vai querer controlar a força? A impressão que eu tenho é que a tecnologia, o governo está usando muito bem a tecnologia para controlar ou para coletar impostos, mas para oferecer serviços não. Né? Então você tem aí a Receita Federal cada vez... eu fui preencher a minha declaração, estava lá tudo já... Os caras já vem pronta. Todos os gastos, todos os investimentos. Falei, pô, queria esconder isso. Não dá mais, tá tudo lá. Mas enfim, já, por exemplo, hoje em dia... Mas isso foi o Everardo Maciel. Isso foi no Fernando Henrique. Ele pegou o computador, na época não tinha nem computador. Tá. O Fernando aqui, porque o Fernando... Aquele 486. Não é, fizeram a Constituição, e essa Constituição, ela dá direito pra caramba. Aí tinha o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique entrou e ficou inventando imposto. Porque não conseguia pagar os benefícios que tem a Constituição. Tem 7 polícias, tem coisa pra caramba. A nossa Constituição é muito boazinha. E você não tem muito como resolver isso. Aí fala, cria imposto. Sim. Aí o cara foi criando imposto. Aí falou, não dá pra criar mais imposto. Aí pega o computador. Aí pegaram o computador lá, esse que cruza, que é o computador que ele ganhou no xadrez. Era o computador mais caro do mundo. Deep Blue. Eles pegaram esse computador e meteram aqui. Não tem um filho da mãe que escapa. Não dá pra fugir. A malha é boa. A malha é uma salva de palmas para a malha. Para a malha. Vamos aplaudir a malha. Essa trabalha. A malha. Tirar o chapéu para a malha. É isso aí, cara. Mas daí você pega assim, na hora de oferecer serviço, não tem tecnologia nenhuma, daí os caras esquecem. Por exemplo, quem tem plano de saúde, você pode ir ali pelo aplicativo do teu plano, você entra lá, tem telemedicina, teleconsulta, você tá precisando de algum remédio, alguma coisa, em 20 minutos você tá falando com o médico. Cara, por que não tem isso? Na real, tem um pessoal do Partido Novo propondo isso agora, de ter aí uma saúde pública, que em vez de você ir no posto, você pega o aplicativo e já entra e fala com o médico. Mas, demora, o sindicato dos médicos não gosta, tem todo aquele problema. A burocracia, ela ganha arrecada também. Então, na hora de oferecer serviço, não. Daí, nesse caso, não tem tecnologia, tudo no analógico, né? Mas isso é igual no debate político, né? Debate político, um candidato fala que acha inadmissível um presidente indicar um amigo pro STF, e aí quando ganha... Então, isso, todas as promessas que você vê, o cartão que igual da Malha que falou, tem um cartão da saúde, já foi proposto por diversos candidatos. Um cartão único que cruza tudo que é dado. Não só que se atende na rede pública como na particular. Vai pra frente? Não. Por quê? Porque precisa pagar todo mundo, precisa pegar a sua sacolinha e todo mundo sai ganhando. Era essa a pergunta. É isso. Não, você não fez a pergunta. Você só fez uma pergunta. É isso. O cara vem da chuva. O cara vem da chuva pra isso. É isso, Rony. Você tá animado, ô Narlock? Não, eu desisti do Brasil, cara. Sério? Você desanimou mesmo? No livro. O livro você precisa lançar. É legal essa ideia. É legal, né? É legal. Mas será que vai dar certo? Porque livro hoje em dia ninguém mais lê direito, né, cara? Você o pessoal acha? tá na internet. No online? Né, cara? Falando nisso, quem quiser, eu tô falando em livros, né? Quem tá demais na internet quer ler, tô fazendo um clube do livro, começando a organizar um clube do livro com grandes livros aí sobre polêmicas atuais e para entender as polêmicas, né? Então tem aquele livro, toda hora que eu venho aqui eu falo daquele livro do Maltache, Contra Toda a Censura. Até a gente vai estar em Londres. Ele teve aqui. Teve, né? Teve aqui? Teve aqui, não teve? Teve. Teve. Isso faz falta um sarau assim. É, Você fazer a leitura Acho que ele teve debater aqui. junto. Teve sim. Teve, né? Até a gente vai estar em Londres semana que vem com a Ana Paula Henkel, num congresso mundial contra a censura. Assim. Tem muita gente do mundo todo, aquele Michael Schellenberger lá da Califórnia, convidou a gente para fazer um documento global, chique, né? Um documento global contra a censura e mostrando como a liberdade de expressão, eu cresci achando que liberdade de expressão era um valor da esquerda. Mas você não acha que isso aí... Porque, por exemplo, vamos pegar nós como exemplo. Se você fez... A gente tem meio pensamento de esquerda porque esse pensamento já vem com a empresa desde os anos 60. Então quem entrou na faculdade, quem passou na porta do Grêmio já tem esse negócio, professor e tal, já tem esse negócio. Doutrinado. Quem trazia a informação pra gente era jornalista, que estudou na PUC, na USP, na FRJ, que é canhoteiro de primeira.
Você é bobinho, você entra lá, Sim. os livros que os caras dão, Foucault, aquela coisa toda. Você não tem meio a noção do negócio. Aí o que aconteceu? Apareceu a rede. Na rede quebrou esse monopólio, porque até então a gente achava que a vida era assim. Quando entrou na rede, que apareceu esses malucos que, pô, que falam bem, que dão voz, que você fala, pô, esse cara tem razão, esse cara tem razão. Inverteu o negócio. E aí os caras estão indo em cima disso aqui. Que é o poder do indivíduo. Sua liberdade, né? E aí ferrou geral. Por quê? Porque ninguém mais assiste, ninguém vai ficar esperando assistir Jovem Pan, ficar 3 horas aqui. O nego não fica. Não fica, o cara vai sair e tal, não sei o que, ele vê o corte e fala, pô, esse cara tem razão, esse cara é legal. Aí o cara falou, pô, eu preciso regular esta bagaça. E é onde os caras estão indo, porque o outro já tá tudo... Tá dominado. Já. Sobe lá no 24 pra você ver. Já foi lá. Mas aí, ó, sobe lá no 24 pra você ver. Mas aí não Tudo tem um livro. canhoteiro. Tem um livro sobre isso chamado de um cara chamado Martin Gurry, A Revolta contra o Público. E ele fala, olha, exatamente isso. Parece que você está resumindo o livro dele aí. Que quebrou esse monopólio e o pessoal não sabe o que fazer. E para mim uma coisa que me irrita muito nessa ideia toda é que fake news é uma coisa do jornalismo amador. Então só o jornalismo amador, o tiozão do WhatsApp que compartilha fake news. E não é verdade. A gente vê, eu estou me esquecendo agora de um exemplo muito bom que a gente viu esses dias. Teve aquele da água R$90, por exemplo. Sim, quando deu problema no que teve lá da senhorinha. Estavam vendendo água R$90. Fake news que acha a Globo que compartilha. Não tinha nada a ver. Naquele documentário que você indicou lá, o 15 Minutos de Vergonha, destruíram a integridade de um americano lá quando ele começou a vender álcool em gel, que eram 6, ele estava vendendo a $70. E caíram matando. E na verdade, não falaram que eram 6 litros de álcool por $70. Só falaram o valor. E aí destruíram o cara. Até hoje ele tá proibido de ganhar a vida dele vendendo. É a mesma coisa que quase fizeram com a senhorinha aí. Exatamente. E daí, na verdade, a rede, nesse caso, ela é excelente para mostrar como você... para contradizer a imprensa. Na verdade, um problema de fake news, de censura, é que ninguém deu ao Estado o poder, o direito de dizer o que é verdade ou não. Como que a gente descobre o que é verdade? É pelo debate, a sociedade aberta, né, descentralizada, de baixo para cima, que define o que é verdade ou não. E nesse caso, o Twitter, as redes sociais aí que todo mundo está adorando criticar hoje em dia, elas são fundamentais para a gente descobrir o que é verdade, né? Para a gente alinhar o que é verdade. Porque, cara, imagina quanta fake news, quanta reputação não foi destruída e ficou por isso mesmo antes do WhatsApp. Sim. Mas é engraçado hoje, né? Até dá para entender porque o pessoal se irrita tanto com as redes, os jornalistas e tal, porque grande parte do que eu recebo por WhatsApp é pedrada na imprensa. A mina da CNN fala uma bobagem, lá todo mundo cai em cima dela. É isso que pedrada na imprensa hoje é uma grande Mas função é porque até então esses caras eram um oráculo. Sim. Era um oráculo que você ouvia. Tudo no pedestal. Pô, eu lembro, eu li a Folha, a página 2. A minha vida era aquela página 2 da Folha. Eu saía... Era o que determinava. O que determinava a minha vida era a página 2. Ali que tinha editorial, tinha os caras que eu gostava, não sei o quê. Hoje os caras estão cagando aí pra esses caras que achavam. E o jornalista fica puto da vida com isso. Porque a vaidade intelectual é... E aí vem um cara lá de uma sobe cidade... lá, sobe no 24. E vem um cara do interior e tem 300 mil inscritos, passando uma notícia e tem mais engajamento que ele. E aquela ideia de caçar clique também, né? De fazer um título ali bombástico só para dar clique. Isso, a imprensa tradicional também é vítima, também é vulnerável a isso. Eu lembro uma vez, por exemplo, que um jornalista, quando o Moura era ministro da Justiça, uma jornalista entrevistou a mulher dele, né? A Rosângela, né? E no evento chique em Brasília e tal, e falou: o que a senhora acha do Bolsa Família? Ela falou: não, acho um programa legal, acho ótimo, mas tem que ter uma porta de saída, né? A gente tem que pensar em como as pessoas podem ser independentes do Bolsa Família. E daí o jornal, aí, grande imprensa, falou: em evento de luxo, Rosângela Moro critica o Bolsa Família. Sabe, como para forçar aquela ideia de que a riquinha é contra o Bolsa Família, o que não era nenhuma verdade. Então, se não fosse a imprensa, a gente também deixaria, não fosse a rede social, o Twitter,
a gente deixaria isso passar batido. Como combater. Os caras forçam, né? Mas é justamente isso, né, Narlock? Por exemplo, Mas tem muita porcaria também, né? O cara tem que... Você tem que ir lá... Isso que é legal. Tem uma coisa ruim e coisa boa. O funil acontece. Você tem que ir lá também, não pode acreditar que tem uns caras que mandam umas que eu vou te falar, viu, Narlock? Tem umas que vêm de vez em quando. Se não é o Samidana aqui, eu já caí. Se ele não ficasse o tempo inteiro no computador... O Samidana é o meu... vídeo no... O Samidana é o meu instituto de credibilidade. Minha lupa. E mesmo assim é. Minha lupa. Não, ele não erra. Ele vai lá e fala, ó, tá errado. não engana. O dia que não abriu o Google. Então é isso. Bom, não chegamos a conclusão nenhuma. Isso que é bom. Mas isso que é bom. A conclusão é que daqui pra frente é só pra trás. É isso aí. Eu tô com o Narlock. O recado da Dilma é a conclusão. Ô Narlock, obrigado pelo papo mais uma vez. Espero que você volte aqui várias vezes aqui no programa e que você não desista. Porque você é um cara muito bom. Você é um cara muito bom que a gente é fã seu, do que você escreve e tal. Exato. Espero que você não desista. Valeu, gente. Aí tá meu Instagram, Narlock, e tem o meu site também, leandronarlock.com. Quem quiser ir palestra, contatos, é só entrar lá. Aí sim. Fala bem da palestra do Narlock. Ó, Narlock, sobre inovação. Pra você que está no rádio é difícil. É L Narlock, N-A-R... R-N... Soletrando. A palavra é... L-N-A-R-L-O-C-H. Narlock. Beleza, Narlock gente, é o quê? E agora Schwarzenegger. É o quê? Cara, isso aí é uma polêmica, velho. Porque eu sempre pensei que eu fosse alemão. Mas daí, eu descobri depois, quando eu já era adolescente, que eu também sou polonês. E tinha o Narlock é mais polonês, só que tinha um preconceito muito grande no sul contra polonês, sabe? Polaco e tal. Meus polacos. E daí parte da minha família, dos Narlocks, fingia que era alemão, entendeu? Mas era meio polonês. Mas eu sou bem mais... a minha família da minha mãe é Novakoski, que é uma polacada lá. E eu tenho um filho japonês, é um japolaco. Que é meio japonesinho. Polaconês. É isso aí. Posso dar uma pausinha? Porque agora ele está aqui. Porque o que acontece? Diga. Samidana está triste por quê? Sim, cabisbaixo. Assuntos difíceis de encarar, não é? Tem assuntos que você quer virar as costas. Seja por vergonha, preconceito. É o famoso falhou na hora H, Exatamente. Quem nunca? Quem nunca? Eu não, porque eu uso o produto. Tá pimpão assim? É, lógico. Olha como ele tá sorridente hoje. Lógico. Ontem ele falou, hoje ele usou. Eu sou um Max Viril. Porque Garotinho, eu ligo no Max. 0800 imediatamente. Se der uma brochex rapidamente, eu ligo 0800 015 1313. Boa. 0800 015 1313, solicito. Tomo um a cada 3 dias. Sensacional. E acabou. Muito e é bom. o obelisco do Ibirapuera. Aí sim. E só alegria, o que é né, isso? Emílio? O cogumelo do sol. O que é isso? O que é isso? É o obelisco. É o obelisco. Eu falo, não. É o Max Viron. Assim, Max Viril dá um gás. Com muita tranquilidade é o Max É Viril. o Borba Gato. Exato. Não, Borba Gato não. Borba Gato é muito feio. É o obelisco do Ibirapuera. Lindo. Põe o obelisco. Alto e... Ou empurra. Ponha o obelisco do... Tem um empurra. Ponha Coloca. o obelisco, por favor. Obelisco Ibirapuera. Bote o obelisco do Ibirapuera. Iluminado. Você vê a majestade. Quando você tomar... Ó lá. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você vai tomar de 3 em 3 dias. Tá bom. Não pode pular. Você, não pode tomar todo dia, que se tomar todo dia, é ou não é? Vira um É verdade, Emílio. Não é? É A gente verdade. tá brincando, Sim. mas é sério. É sério, Emílio. Você sabe que você não pode tomar todo dia, é de 3 em 3 dias, porque ele é muito concentrado, Emílio. Perfeito. Então tem várias vitaminas, vários sais minerais que o homem precisa Legal. para ele ter uma saúde sexual, ter uma atividade sexual. Você sabe, Emílio, que essa questão da saúde sexual masculina é bem sério, porque assim, quando você tá com um problema no joelho, você vai lá e trata o joelho. Você tá Certo. com um problema no pé, você vai lá e trata. Às vezes tá com um problema no ombro, mesma coisa. E quando você tá com um problema sexual, o que você faz para melhorar isso? É importante a gente destacar, o Max Viril é um suplemento, um estimulante sexual que tem várias vitaminas desenvolvidas justamente para o homem. Você sabe que aquele azulzinho de farmácia, ele não foi feito para disfunção e impotência. Sim. Descobriram depois. Foi um efeito colateral. Foi um efeito colateral. Esse aqui não, já é feito pra isso. Esse é feito para isso. Porque ele tem várias vitaminas, vários sais minerais que vão vasodilatar. Então assim, imagine, você tem ali na
região da próstata. Perfeito. O que acontece? Normalmente, uma doença crônica, um problema de circulação, afeta justamente, gerando uma disfunção, uma impotência. Sim. Com o Max Viril, você aumenta esse canal. Você aumenta o calibre das veias e melhora o desempenho na hora H, Emílio. Então, por isso que Sucesso. você fica seguro, né? Sim. Melhora a autoestima masculina, o homem fica seguro. E, sem dúvida, cuida da saúde também. Claro. Porque a oxigenação, ela é importante para que o homem tenha uma vida longa e saudável. E o detalhe é natural. Não tem contraindicação porque é um suplemento para você ter todos esses benefícios. Dá problema cardíaco, não tem nada Não aumenta batimento cardíaco, pressão arterial. É importante destacar isso, né? E o grande detalhe do Max Viril é o seguinte: você vai ter mais energia, mais disposição. Até porque a gente precisa de disposição na hora H. Mas durante o dia, para o trabalho, para suas atividades, ele é excelente. Porque como tem várias vitaminas que o corpo precisa, isso faz a diferença no seu dia a dia. Então, Emílio, normalmente às vezes a pessoa está fazendo um tratamento ali para diabetes, para colesterol, às vezes até para uma queda capilar, né? O finasteride, que normalmente gera uma má circulação. Sim. Esse produto é fantástico, porque ele vai melhorar esse fluxo sanguíneo e vai dar capacidade para o homem ter uma relação. E o bacana é que é de 3 em 3 dias. Então você pode programar isso durante a semana. Ó, vou comparecer 3 vezes, 4 vezes. Isso é muito legal. Muito bom. Uma caixinha, então, dá para quantos dias? Quanto tem na... Então, olha só. Como é que é o... É o blister, né? O blister. Nós temos ele de 3 em 3 dias, ele dura 45 dias. Se você tomar todo dia. Tá. Se você todo dia não, se você tomar de 3 em 3 dias. Tem gente que pula, mas o normal é tomar de 3 em 3 dias. Olha lá, Sami. Sim. Presta atenção aqui. Presta atenção, Sami. Ô, Sami, dá uma olhadinha, ó. Opa. E o bacana é que é o efeito imediato. Aí é então, perigoso. assim, isso é muito bacana. Ah, efeito imediato. Efeito imediato. Já resolve na hora. Então, assim, você tem que tomar, mas tem que avisar a companheira, né? Senão dá ruim. Eu posso falar? É o produto de maior sucesso que já anunciou aqui, porque nos bastidores a turma tá tomando demais. A equipe aqui, ó. Né? Tô ligado. O Delari tá tomando, a turma... Eu quero experimentar mesmo. Então é o seguinte... Deu, porque na hora aqui eu já tive que ficar controlando a situação. Não, mas feio desse jeito, né, bicho? Ah, mas o que importa é isso aqui, ó. Alguma coisa... Deixa eu falar sério. Vamos lá. Você vai fazer uma promoção especial para Vamos fazer, Emílio, uma promoção bacana. A nossa audiência gosta de promoção. Olha, eu quero até aproveitar e pedir desculpa pro pessoal. A gente fez para as primeiras 1000 ligações na segunda-feira. A gente não conseguiu atender todo mundo, Emílio. Caramba. Por incrível que pareça, nós não conseguimos atender todo mundo. A gente entrega para todo o Brasil, como eu falei, a gente não cobra o frete. Às vezes o frete é mais caro que o produto, aqui você não cobra o frete. Então é importante você que está em qualquer lugar ligar a partir de agora. 0800 015 1313. Pode ligar que eu prometo uma promoção especial. Legal. Nós vamos fazer o seguinte, Emílio. Eu trouxe o Max Viril hoje. Nós vamos fazer ele. Ali na telinha tá com 50%. Mas eu não vou manter porque eu sei que o Daniel vai cobrar aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer 60% de desconto. Tá. 60% para as primeiras 1000 ligações. E vai ganhar. Nós temos esse gel aí, Emílio, se puder fazer a gentileza. O gel é pra... Esse é sucesso. Esse, na verdade, Emílio, é assim, ó. O homem tem uma sensibilidade diferente da mulher. Aham. Então, esse gel é pra melhorar a sensibilidade da mulher. Então, é muito bacana esse gel. Vou mandar de presente esse gel feito no nosso laboratório. As primeiras 1000 ligações vai ganhar o gel e ainda vai ganhar o barbeador, né? Pra fazer a que é esse barba, aqui? depilar. Esse barbeadorzinho aí bacana. Pra dar Boa. aquela Emílio. parada bonita. Que é um presente especial. Esse é o... Ele Se tá me permitir, lacradinho, ele tá lacradinho. Tá lacradinho. Tá lacradinho. Você não vai dar Então eu vou mandar lacradinho. esse gel. Você que está nos acompanhando já pode ligar 0800 015 1313. Show. As primeiras 1000 ligações. Olha só, Daniel, as primeiras 1000 ligações, Tá. 60% Aí de sim. desconto. E até porque a gente não conseguiu atender todo mundo na segunda. Vou mandar o barbeador e esse gel maravilhoso que o Emílio tá abrindo aí. Eu trouxe vários, inclusive, o pessoal, se quiser levar pra casa, pra dar uma experimentada, é bem Vai bacana. lá, gordão. Hoje eu vou. Se você me permitir, Emílio, você pode me dar Eu trouxe vários Não vai aí. nada, Vou. você tá só Cadê? no... Vou. Você tá Hoje só no é Max zoológico. Viril. Você tá só Olha lá, no o Emílio tá zoológico. abrindo lá. O Emílio vai passar agora. Olha, é um gelzinho. É o gelzinho, ele dá uma esquentada, Emílio. Gelzinho. Dá uma esquentada no tamborim. Olha o gelzinho, olha o gelzinho. Tamborim. Hoje o tamborim vai tocar, Emilhão. Virou assado. É hoje. É gostoso. Ele dá uma esquentada. Dá uma Emílio. Então esquentada. Você passa, ele dá uma esfriada e dá uma esquentada. É muito bacana. Vai lá, Sami. Vai lá, Sami. Vamos ver. Cadê o bode? Põe o bodinho. Coloca no bode. Esquenta o bode aí. Hoje vai afogar o bode, o Sami. Muito bem. Legal. Então isso aqui é presente. Tem a promoção especial. Liga lá. Pô, dá uma experimentada. Sensacional. É natural. É natural. 0800 015 1313.
0800 015 1313. É isso, Manolito? É isso. Obrigado, Emílio, mais uma vez por estar aqui. E olha, gente, pode ligar. As primeiras 1000 ligações eu me comprometo aqui com esse desconto especial. Vai ganhar o barbeador e o gel, mas tem que ligar agora. 0800 015 1313, meu amigo Emílio. Boa, é isso aí. Vamos pro break, Dedê? Daqui a pouquinho a gente volta. Porão Pompom. Vem quente, vem quente, vem quente, eu sou querido. Eu sou um mestre. Já leu meu livro? Passou no teste. Eu sou demais. Muito importante. Controlo a mente de forma delirante. Eu leio livros, ninguém me alcança. Já decorei Shakespeare na Sorbonne. Eu sou excêntrico, romântico, perfeito, sem defeitos. Apreciem meus feitos. Quando olho pro espelho, sinto tanto desejo que me traz tanta paz. Agora vamos palestrar. Eu sou inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu sou inteligente, girl. Eu sou muito inteligente. E eu só quero saber quantos livros você leu este ano, baby. Olhe no meu olho azul. Celestial. Angelical. Não quero mais ser normal. Eu sou maior. Intelectual. Eu sou oráculo e sou transcendental. O segredo é o meu Pantene. Não sou nem um pouco prepotente. Eu tenho feeling grande. Meu sangue é quente. Quando eu vou a CNN o chão treme. Quando eu olho pro espelho sinto tanto desejo que me traz tanta paz. Agora vamos palestrar. Eu sou inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu sou inteligente, girl. Eu sou muito inteligente. E eu só quero saber quantos livros você leu esse ano, baby. Olhe no meu olho azul. La la la. La 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 la. Inteligente, baby. La la la. La 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 la. Muito inteligente. La la la. La 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 la. Eu gostaria de dar o recado pra vocês que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Muito obrigado. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. Vamos para o nosso convidado, meu querido Zuzi. Vamos e... Hoje o programa tá dinâmico. Tá. Posso colocar uma apresentação? Ela tá espetacular. Pode edição colocar. do Esquilinho tá muito legal. Então Nosso vamos lá, convidado a partir de Esquilinho agora. Editor. Vai lá. Nosso convidado agora. No programa de hoje teremos gente da realeza, descendente direto de Dom Pedro. Eu juro promover a liberdade do Brasil. Ele é empresário, deputado federal por São Paulo, criador do movimento Acorda Brasil e também escritor. Apesar do momento atual no Brasil, acho que o momento atual do Brasil... Calma! Com vocês, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Um grande abraço, não desmobilizem. Aí está, nosso convidado de hoje. Tudo bem? Tudo bom? Como é que está? Por favor. Por favor. E aí? Muito bem. Ele é muito elegante. Muito elegante, elegância. Muito né? fino, realeza. Isso. Como é que você tá? Tranquilo? Obrigado, tô muito agora bem. tá lá em Brasília. Tô em Brasília. Assumiu agora o... Como é que tá lá o clima? Bom não tá. Bom não tá. Tava bom. O que a gente tem de bom? Eu acho que a oposição está se formando, então a gente tem mais deputado que vê a importância de uma oposição. O ruim é que você tem vários ministérios diuturnamente fazendo enormes besteiras e você precisa de uma oposição ainda maior e muito mais bem organizada. Então é uma enxurrada de besteira que está vindo do governo, de todos os frontes, fronte econômico, político, social.
Então você precisa de uma organização à altura desse desafio. A gente não está lá ainda, mas estamos chegando mais perto. Então eu diria que esse é o diagnóstico agora. Talvez semana que vem a gente está evoluindo. Toda semana a gente está evoluindo. O que já é um grande salto do que existia em 2018. Em 2018 você tinha uma oposição, deputados que vinham aí com uma proposta nova, conservadora, liberal, e isso, só que eles agiam individualmente. E agora, por força maior, a gente precisa agir como grupo, o que é um desafio. A direita no mundo inteiro é sempre individualista, né? Então, o deputado, essa questão que todo mundo fica discutindo na internet, acho que desde 2014. Quando é que a direita vai se unir, vai se organizar para ter uma oposição? Isso está acontecendo, então, no Congresso? Está acontecendo toda semana agora. O rigor é muito... eu acho que a situação se força em cima dos deputados. Mesmo aqueles que estão de primeiro mandato, estão entrando agora, têm uma visibilidade individual bem alta, não precisam de máquina pública, ou de alguém, de partido, de máquina ou de mídia, para serem relevantes na sua formação de opinião. Esses estão vendo também que, se eu não agir em grupo, tudo que eu estou fazendo aqui é fugaz. É jogar para minha plateia, e a plateia já está ficando esperta. Eu vejo que, até pelos comentários, a cobrança em cima de mim, dos outros deputados, não tem essa coisa de deputado herói, que eu fui lá, fiz acontecer, prendi e arrebentei. Não tem isso. O deputado, sozinho, ele não faz nada. É só em grupo que ele consegue lograr o partido, né? É o partido, exatamente, uma organização. Eu diria que tem que ter muito mais do que só o grupo de deputados. Você tem que ter o deputado que aperta lá o botão, que se mobiliza, que pule o discurso perante os outros deputados, convence outros. Mas você precisa ter um partido que articula com os outros partidos, com a mídia, e também ativistas que estão vinculados com os deputados e com o partido. Então você precisa de uma escadinha vertical, que é o que a esquerda tem. A esquerda tem uma verticalização completa dos deputados com o seu partido e com a sua militância. Na questão da direita não tem isso. A militância é individual, o partido é um partido de aluguel, que não tem necessariamente uma função a não ser... É o centrão, né? É o centrão. Isso que eles falam que é o centrão. É o centrão. Então, mas eu vejo que a situação é a seguinte, a opinião pública está muito evoluída. Então, a cobrança está muito alta. E o risco de não cobrar também é alto. Então, a população tem um incentivo para cobrar, os deputados têm um incentivo da cobrança para se mobilizar em conjunto, e o partido, que é no meu caso o PL, também está vendo isso. Está vendo, olha, peraí, tem uma opinião pública aqui vasta, profunda, e que está aí para ficar. Mas o pessoal não vai para lugar nenhum. E querem cobrar, os deputados querem um partido à altura. Mas a população, você tem um movimento Acorda Brasil, você não acha que a população já está cansada? Como é que participa do seu movimento e o que a população tem que fazer? Olha, o gigante acordou. A cobrança individual nos deputados é fundamental. Isso continue. Agora, precisa continuar também e extrapolar para o centrão, né? Os deputados que não necessariamente são deputados de opinião como eu, né? Que tem visibilidade, tem opinião, etc. Tem deputados lá que são... Vamos só pontuar aqui a diferença do Centrão Brasil para o Centrão Europa. Que esse fenômeno de Centrão existe só nesses dois contextos. O Centrão Europa, ele é formado por opinião política, né? Não é nem uma extrema direita, nem uma extrema esquerda. O Centrão é um centro-esquerda e um centro-direita. Então eles vão por ideologia. No Brasil, não é nem direita, nem esquerda, não é nem centro-esquerda e nem centro-direita. É dinheiro. Negócio. Isso aí, negócio. É emendas. É acesso, licitação. É cargos, é licitação. Não, esse centrão precisa morrer. Esse centrão precisa dar, talvez, aí, a criação de um novo centrão, que é de fato ideológico. Que pende ou para centro-esquerda ou para centro-direita. Mas não é romantismo seu? Porque nunca teve tão forte de novo o centrão. Pois é, mas eu acho que a cobrança também nunca teve tão forte. Então, se a cobrança vier a ter o rigor da opinião, porque lembrando, a esquerda não ganhou as eleições legislativas. Certo. Ela não é majoritária em plenário. Tem bastante gente contra. Tem muito não esquerda lá. Tem a maioria não esquerda. Mas mesmo para presidente, ô Luiz Felipe, foi pau a pau, cara. Foi pau a pau. E a turma da direita parece que sentiu derrotada. Sim. Parece que foi 60, 40, 70, 30, entendeu? Foi pau a pau. Eu acho que esses caras, esses eleitores, que a gente brinca de chamar, que é o afegão médio,
é o cara, porque se você pegar lá do PT lá pra trás, 20 anos atrás, esse cara montou um negocinho. Hoje ele já é um meio empresário. Tem muito isso no Brasil. Tem muita pequena empresa e tal. O cara já sacou que é esse cara que vota, que tá fazendo esse voto, que não acredita mais naquele negócio de pegar uma migalha lá, pegar um incentivo. Pegar lá um assistencialismo. Ele já quer quer ele tocar o negocinho dele. Tem muita gente assim no Brasil. Isso foi uma mudança que a gente não percebe muito. Eu acho que esses votos é dessa galera, mas o cara tem você vê a votação, a emenda que deve ter passado lá pro cara votar no todo mundo tem um Lira, no outro. Lógico. Você vê que tem. Mas o Bolsonaro também fez o mesmo esquema, né? Continua. Porque isso aí parte do próprio... Você lembra que eu ia falar que eu tenho a caneta BIC? Vai lá e compra os caras pra votar com ele. Aí não vira. Esse é o jogo. Esse ânimo, desânimo da direita, ele é 100% fundamentado nesse problema de centrão aí. A direita se desanimou porque conhece o centrão que tem. Sabe que, poxa, peraí, a maioria é não esquerda. Só que a maioria também se vende. Então é isso que é o grande, eu diria que medo, ou eu diria que desincentivo para a direita. Ao passo que, por exemplo, Estados Unidos, se eles ganham, se a direita é majoritária, a direita é majoritária. Eles vão fazer uma oposição coesa, contrária ao governo. Aqui o que acontece? Quando você tem uma maioria não esquerda, não significa que você vai ter uma coesão ideológica contra o governo. Significa que o teste vai existir do governo tentar corromper ou comprar, não diria corromper, é uma corrupção branca, né? Você dá cargos, emendas, etc. É uma corrupção branca. Então, você acaba subvertendo o que deveria ser um poder legislativo independente. E o que acontece? Os deputados, em sua maioria, eles não elegem o líder de Câmara, ou seja, o presidente de Câmara, que seja um ideologista que queira fazer, de fato, uma oposição a um governo de esquerda. Eles não elegem isso, eles querem um cara que vai negociar, um cara que vai contemplar, ou seja, um cara que vai vender o legislativo para o executivo, que ali ainda tem orçamento, ainda tem uma série de alavancas para comprar o legislativo. E tem deputado que quer isso aí, não quer discussão, não quer briga. Então, isso aí, na minha opinião, tem que acabar. Esse tipo de deputado, na minha opinião, destrói o sistema legislativo do Brasil. Ao mesmo tempo, as alavancas que o executivo ainda tem para comprar o legislativo também destrói o poder legislativo. Então a gente está com dois problemas sistêmicos aí, onde é que se rompe isso? Uma opinião pública muito bem formada e também agindo lateralmente. Não adianta você eleger ali o seu deputado que é da oposição, que é o cara que tem opinião, mas você tem que não eleger o cara que vai se vender. Isso é que é o fundamental, agir lateralmente. Então, temos esse desafio. Eu sinto que a galera tá esperando, né? Tá esperando. Você vê, mesmo a imprensa. Não, o povo tá esperando o quê? Tá na expectativa? O povo tá na expectativa, tá na rua. O cara que votou no Lula falou, será que vai? Falou muita besteira, como disse o Sami, os gatinhos arrependidos, desesperados. Mas os gatinhos têm dinheiro, os gatinhos... Exatamente. Os gatinhos, eles vão para os Estados Unidos. Os gatinhos têm para onde fugir. Agora, o povo tá meio que esperando, né? Tá com... A esperança a gente sempre tem, né? Que o país vai melhorar e tal. Mas é difícil, né? Com a ficha corrida, com a escalação. A eleição do Pacheco, para mim, foi fundamental nesse otimismo pessimismo. Se ele tivesse não sido eleito, se o Marinho tivesse sido eleito, a gente teria uma chance de ter uma oposição mais séria. Mas com o Pacheco eleito, o que acontece com isso? Algumas armas que o legislativo teria contra o governo, contra no sentido positivo. Sim. Tá? Do legislativo, de fazer uma posição séria, bem calcada aqui em fatos, evidências, verdades. Por exemplo, decreto legislativo. O decreto legislativo é mais importante que o executivo. Então ele agora está governando por decreto, está colocando vários decretos lá contra armas, uma série de coisas, recriando lá os conselhos populares, que é uma aberração que deslegitimiza praticamente todo o sistema legislativo. Enfim, está fazendo um monte de besteira ali nesse sentido. A gente poderia estar fazendo decretos legislativos, mas tem que ter aprovação da Câmara e do Senado. E claro que no Senado o Pachecão lá já sinalizou que não vai pautar nada disso. Ele vai ser cupincha do governo. Sim. Então pronto, você já ficou sem fazer qualquer decreto legislativo. Então você imagina CPI ou fazer qualquer contraposição às políticas que vêm do governo. Então isso você já perdeu. A questão de emenda constitucional também. Se você tem todo o legislativo cooptado,
como foi feito agora. A PEC da transição, que foi um absurdo, a PEC do rombo, ela passou violando... Gostosamente. Ela violou o sistema legislativo. O próprio presidente aí do BNDES, foi uma assinatura ali, passou no jantar. Exatamente. Pra você ver que vocês não mandam nada, bicho. Nada. Exato. Você Então, trabalhou tanto, pediu votinho, só vai lá apertar botão. Vai apertar o botão e muitas vezes você é atropelado por uma votação simbólica que o presidente é que define como é que vai ser a votação. Aí para você sair do simbólico, aí tem que ter toda uma mobilização, aí não dá tempo e pronto, vence ele o... O Brasil não tem jeito, viu? Tem o termo tem, mas a gente tô apontando as nuances. Mas a gente usa... O Brasil não tem jeito. Pode trazer o... O quem você quiser. Eu ia perguntar pro deputado sobre a reforma tributária. Acho que ele tem uma opinião, pelo menos eu chequei aqui, tem. Sim. E deve vir alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que. Como vocês estão se organizando para votar isso? Você tem uma proposta própria? Sim. Que isso talvez seja o que tenha mais tangível que possa ajudar a economia do país. Exato. Porque tem outras coisas, como você mesmo falou, que estão fora da nossa mão. Resta, talvez, a oposição, uma crítica mais contundente. Isso. Olha, essa questão da reforma tributária, na minha opinião, isso não dá muita audiência porque o pessoal não entende. O sistema tributário é complexo, é técnico e tal. Agora, é o que vai mexer na vida de todo mundo. É o que vai definir se a gente é um país escravo e pobre ou rico e livre. É o sistema tributário. É isso que te dá renda, é o que te dá poupança, é o que te garante uma série de benefícios futuros e oportunidades. Então, o sistema tributário do Brasil é uma porcaria, isso tem consenso que a gente tem que mudar ele. Agora, as propostas que o governo defende já morreram no debate legislativo. Tinha duas propostas lá, que era a PEC 110 e a PEC 45. Uma delas vinha do PT, que é a PEC 45, modelos de mais centralização e comando total do sistema tributário. Esse tipo de proposta morreu, né? Não foi adiante, não foi nem a voto nas comissões, exatamente porque não ia ter voto. Eu fiz uma proposta na legislatura passada da PEC 7 de 2020, chamada PEC 007. Ela faz ela adequa o sistema norte-americano ao Brasil, porque a gente é modelado politicamente como os Estados Unidos, estados independentes, cidades independentes, então tem que ter um sistema tributário mais independente também. Isso passou em praticamente todas as comissões. Na última comissão, que é a comissão especial, passou com 100% de aprovação unânime. Está pronto para ser pautado. Mas agora o que o Lira sinalizou? Que não, vamos aqui recriar um grupo de trabalho para discutir. Tudo de mas novo. Já foi discutido as 3 propostas majoritárias. E tem a do Baleia, né? Do Baleia. Do Baleia 45. Essa já morreu na discussão. Morreu também? Morreu. Então, mas o Bernardo Apic tinha uma das propostas, ele está na equipe da Tebet, salvo engano, que... É a mesma proposta, é regurgitação, é a mesma coisa. Muda alguma coisa, acho que no período na transição. Mas a PEC é destrutiva do sistema político brasileiro. Se você for adotar essas medidas tributárias que o governo quer fazer, você acaba com a federação, com os estados e municípios. Acaba. Você não precisa mais ter prefeito, governador. Você pode comandar, que é o que eu acho que é o que eles querem. Tá bem óbvio isso. Eles querem comandar tudo centralmente. Então eles querem que todos os tributos sejam arrecadados pelo Receita Federal para distribuir. Depois eles ficam repassando. Aí eu fico pensando, e os precatórios o que é? Precatório é problema de repasse. O maior volume de precatório, são trilhões de problemas de repasse. Então, o governo federal, os governos estaduais, eles não têm uma boa tradição de repasse. E se repassa, é repasse errado. Vai repassar muito mais para um estado que contribuiu menos. Estados que têm algumas deficiências também vão receber menos, deveriam receber mais, ou vice-versa. Então, você tem todo tipo de distorção, corrupção, que é envolvido nessa questão quando você tem um poder central repassando. É isso que a gente tem que se ver livre disso. A nossa proposta vai completamente contrário a isso. Mas, claro, eu estou lutando para botar ela de novo em voga, né? Eles querem atropelar agora, que somos o Poder Executivo. Vamos fazer agora, empurrar agora a PEC 45, que já morreu na discussão legislativa. Enfim, nós não temos o legislativo independente, então temos esse tipo de situação acontecendo. Mas tem muita coisa ultrapassada, né? Porque você vê aí esse pensamento, esse pensamento bolivariano é um puta atraso de vida, né? Total. É um puta atraso de vida, porque é uma coisa que, você tem que, já viu que não funciona. Não funciona. Essa conversa tá romantizando aí. Contundentes exemplos históricos que foram ignorados, né? Então, cara, mas dá tristeza isso aí, porque você vê fora, mais uma vez. Na gringa você vê, não, Brasil, agora voltou o Lula, você vê os índios dançando. Aí você fala, não, bicho, não pode. Nós estamos num mundo, esse mundo não pode ficar parado, né, meu?
Não pode ser, né? Voo O de Brasil galinha. é legal. A gente o Brasil com, é legal. Com o Lula, a gente engatou a marcha ré e acelerou. Fica os isso que índios. tá acontecendo. Eu falei, puto, Village People, sabe? Os caras meio fantasiados. Falei, não. E todo mundo acha isso lindo, Exato. né? É porque parece bonito. O né? mundo acha isso lindo, né? Os caras com os... Puta, eu falei, não pode, bicho. Tem que ser mais moderno, senão a gente não se integra, né? Não Fica vai pra essa frente. coisa... Não sai do lugar. Não sai do lugar. Porra. É Aquele de cara lá, o perdeu, Maduro, falando que vai entrar no dinheiro. né? De novo. Ele com aquela farda dele. É a turma que não deu certo, né? Você se junta com a turma que não Você deu vai certo. juntar com É, esses que com a caras, turma que não deu certo. Lógico que vai. Mas ninguém sempre solta... foi. Ali ninguém solta a mão de ninguém, velho. Esse pessoal tem mais visão do que fazer como região, como país, do que o próprio Brasil. Qual é o plano do Brasil? Não apareceu até agora. Não, mas não tem. Estamos esperando. É governo atrás de governo. Depois do carnaval. Qual é a visão do Brasil? Ninguém tem visão para o Brasil, não se discute isso. Se discute essas coisas, tem emenda e tal, tem apoiamento desse grupo ou aquele outro grupo. Não fala assim, qual é a missão do Brasil? Qual é a missão do brasileiro? No contexto do século XXI. Vamos se integrar aos países desenvolvidos? O que a gente precisa fazer para se integrar nos países desenvolvidos? Nada disso é discutido. Então, isso que eu diria que é o grande problema. De falta de visão, até eu vou até criticar aqui a direita, né? A direita, eu faço essa piada lá internamente, vou tornar mais público aqui. A gente fala que a esquerda está muito bem organizada, tem uma visão clara do que fazer, só que não tem escrúpulo nenhum. A direita tem só escrúpulo e princípio, está mal organizada, não está unificada. Exato. E enquanto que o Centrão só quer o preço, só quer dinheiro, né? Então você tem essa dinâmica política em que a discussão de país não surge, não brota daí. Então brota de fora do contexto político, brota na sociedade, alguns think tanks aí, o pessoal que vê. Agora, nessa discussão, se você for falar com outros observadores da região, poucos deles são brasileiros. E que estão traçando uma linha correta de para onde o Brasil tem que ir. A maioria é o estrangeiro europeu, norte-americano, até outros latinos. Mas o brasileiro em si não tem assim um pensamento muito claro. Tem uma pergunta muito inteligente, se você me permite. Então, mas ele pensou muito nessa pergunta. Porque assim, eu não manjo muito de política, tá? Sou um cidadão. A gente vota no candidato numa democracia, mas é um candidato que é imposto pra gente, dentre aquelas oportunidades e opções. Um sistema de prévia, sei lá, que a gente pudesse escolher quais seriam os candidatos e daí escolher em definitivo o candidato. Isso é um sonho muito distante? Não seria melhor? Melhoraria as qualidades de candidato? Sim, absolutamente. Acho que você ter prévias te aproxima dos teus candidatos, abre o... Lembrando, o sistema partidário, é que tá. A maioria dos partidos não tem o sistema partidário aberto. Isso. São sistemas partidários fechados, encacicados, né? Eles é que definem. O dono do partido. Dono do partido que vai para a lista. Lembrando agora, eu vou fazer aqui um elogio à esquerda. Os partidos de esquerda são mais bem organizados, têm mais aberturas democráticas dentro deles. Por isso que eles sempre falam em democracia. Democracia é para eles, com a visão deles. Agora, os partidos de centrão e de direita, se é que possa estar nascendo aí, esses ainda precisam se adequar a essa realidade. E lembrando, com essa opinião pública que está majoritariamente, na minha opinião, aí é que eu difiro um pouquinho. Eu não estou vendo a esquerda ainda na rua, tá? A última movimentação de esquerda que eu vi foi em 2016 pelo impeachment da Dilma e maioria lá era tudo mortadela. Então depois de 2016 eu não vi mobilização muito grande. Os canhoteiros? Não vi. Mas não tem mais sindicato? Pois é, então por isso que eu digo, a mobilização espontânea mesmo é pessoal conservador, ou os não esquerda, vamos botar um grupo maior. Não, os Bolsonaro, né? Não então, mas o cara mas o cara acha, esse é que é o negócio da direita também, porque a direita também, ela não, agora vamos fazer a nova direita. Eles acham que vai aparecer um Bolsonaro... Não aparece. Vem aí. Líder como Lula, Bolsonaro... É 1 em 50 anos. É 1 em 50 anos mesmo. Que o cara, esses caras têm a... Eles têm o... É orgânico. Tem a manha, né? Tem a conexão visceral com a população. Exatamente. A população se reflete nesse tipo de liderança e vê o futuro também com esse tipo de pessoa lá no e a demanda mundial é populista. Esse é que é o problema. Por isso que os caras estão com esse negócio antidemocrático e tal. Os caras do esquema, eles estão com medo que apareçam esses líderes líderes populares. Que tem uma força gigantesca e depois o cara coloca, depois ele quer derrubar. Desde a Revolução,
Desde a Revolução Francesa, esses caras morrem de medo do povo, bicho. Sim. O povo, quando tá bravo, Não Zuzu, mexa com o povo. O povo não é quando tá bobo. bravo, o povo bravo, ninguém segura. Concordo. E vocês tocaram num assunto muito interessante. Eu tô adorando o papo. Inclusive, eu bebi muita água, precisava no toalete. Depois da pergunta, se você puder, eu muito rápido e volto. Fez uma gracinha. Pergunta e vai embora. Mas, não, você tava tentando que a direita, né, não tem uma liderança, né? E a gente tem um termo que a gente usa que é pular do cavalo. Você acha que a direita que está na política está pulando do cavalo por conveniência e você consegue ainda enxergar uma liderança forte do Bolsonaro? Ele ainda está movimentando essa direita ou você acha que ele perdeu a força? Olha, tem uma parcela de representantes que foram eleitos nessa onda, nessa segunda onda, né, do Bolsonaro, que de fato vão pular do cavalo, vão falar, não sou disso não, eu quero as minhas emendas, quero meus cargos. Já estão pulando, até uma parcela aí do PL já está pulando. Não acho que é a maioria, mas já está acontecendo. Então, nesse sentido, tem novas lideranças aí surgindo e tal, serão esses os novos que estão surgindo, que ainda está muito cedo para dizer. Mas tem nome dessa nova direita? Parece só um... Não tem muito nome. Mas tá falando que existe o movimento da nova direita, que de novo, parece muito aquela história 4 anos do muda Sapatene, muito. sabe? Que ainda não... Esses aí tentam se validar pelo vácuo, né? Mas eu acho que a gente tem que sair do personalismo aqui. Eu acho que quando a gente entra na questão de ideias e valores e quem é que mais bem representa isso, que tipo de movimento mais bem representa isso, você desambigua dessa de ter uma liderança. Certo. Né? E você começa a formar, de fato, uma liderança mais, ou seja, um movimento muito mais ideológico, que é o que eu acho que o Brasil precisa. Eu vou citar aqui um exemplo rápido, tá? Certo. Por que eu falo isso? Romênia, pior ditadura comunista que aconteceu no leste europeu foi da Romênia. Foi o último país a sair do comunismo. E saiu fuzilando o líder, etc. Depois teve a eleição presidencial. Os últimos 30 anos foram dominados por eleições presidenciais cujos líderes vinham de dentro do Partido Comunista, vinculados ao Partido Comunista dos anos 80. Então, ou seja, não teve essa depuração e essa criação de novas lideranças, porque não tinha esse movimento contrário, ideológico, e era tudo meio personalístico. Quem é que vai ocupar? Quem que é o melhor? Quem melhor ocupa o poder político é quem está preparado e organizado para ocupá-lo. Não existe essa de, tá vazio, tem um vácuo. No vácuo você não forma liderança. Então, geralmente, por isso que na Romênia, só ex-líderes comunistas é que vieram a ser os presidentes subsequentes ao ditador comunista. Tinha um movimento, Ceausescu. Pensamento formado. Exatamente, não tinha nada da direita. Também, né? E só agora, esse era bravo, hein? Matou gente pra burro. Porra, esse era bravo, hein? Exato. Ceausescu foi um carniceiro absoluto. Mas só agora na Romênia, desculpa interromper, só agora, nos últimos 30 anos, é que você vê um movimento, de fato, sem uma liderança clara, mas pela liberdade, pelos valores de fato. Demorou 30 anos. Demorou 30 anos para você criar um movimento ideológico, porque eles veem que pela liderança pessoal, isso não funciona. Né? Você cai inevitavelmente no populismo, que tem um momento fugaz e você não cria as instituições, você não cria as leis, você não cria os partidos que vão sustentar isso ao longo do período. Então você precisa de um movimento ideológico, sim, na população crescente. É isso que está acontecendo. E agora com essa questão aí da direita com o Bolsonaro fora de jogo, porque a gente sabe que na direita ele era como se uma espécie de líder ali da direita. E aí a direita, cada um toma seu rumo. Cada um quer ser mais direita do que a direita, né? Eu sou mais limpinho. Direita sou mais direitão. Eu sou perfeitinho, eu sou mais limpinho. Mas a gente tinha o Bolsonaro como esse cara na liderança. O que o Lula fala na esquerda é meio que lei, né? E agora, pensando daqui 4 anos, caso não tenha um Bolsonaro, quem que você consegue enxergar que é o cara que vai liderar essa direita aí? Eles querem um nome. Mentalizei. A turma quer um nome. Não, mas tem nome. A turma já nome coloca nomes, Emílio. Eles começam a jogar pessoas como sendo a solução. Agora, eu não vejo por aí. Podem vários surgir que estão mais visíveis agora. Você tem o governador aqui de São Paulo, você tem o governador de Minas Gerais. Sim. Eu diria que esses dois tem que ser igual na Suíça. Eles colocam 6 para ninguém crescer. Então, não tem um nome. O problema porque o cara cresce. Da direita é esse. Então, mas não é da direita. É lógico que é. É da direita, é do ser humano. A esquerda é Lula e quando acabou. você vira presidente, muito poder. E você tiver muito poder, você vira meio um cara meio... Não precisa de ninguém. Dono de tudo. Dono de tudo. Entendeu? A Suíça
eles vão trocando pra ninguém subir a crista. E tem 6 sempre. Tem sempre 6. Aí eles vão trocando comitê, entre eles. né? É um rodízio, comitê. né? É um comitê pro cara não crescer, pô. Qualquer cara que você colocar lá, ele vira um cara... É isso que eu diria que é uma evolução que eu gostaria de ver no Brasil. Eu acho que essa questão de o sistema presidencialista, ele fomenta populismo. Ele é um incentivo ao populismo, ao personalismo, ele é um incentivo a isso. É o cara que vai vir, salvar e tal, isso aqui. Eu não acredito nisso. Eu acredito que isso só vai dar muita instabilidade. Tá? O único país presidencialista que deu certo é os Estados Unidos. O único. Os outros países presidencialistas do mundo são todos de baixo, médio IDH ou pobres. Os países mais ricos são parlamentaristas, todos eles, praticamente. E o que existe no parlamentarismo? Você tem no parlamento ideológico como você tem na Europa. Você tem um centro-esquerda, um centro-direita. Você tem as instituições separadas do governo. Então você tem uma estabilidade muito maior. E quando você discute políticas públicas, nunca sai muito fora uma interferência muito dessa menor realidade. Né? O que um líder pode oferecer? O que é real, o que é factível. Então o populismo geralmente ele sai fora daquilo que é real e valoriza muito mais o ideal, e o ideal é sempre desestabilizador, né? Seja pelo bem e pelo mal. No nosso caso do Brasil, eu acho que o Jair Bolsonaro foi populista? Foi um populista. Agora... caramba! Não, claro, como uma boa parte dos presidentes brasileiros foram. Agora, existe... isso já está bem pacificado até no contexto... você vê os acadêmicos falando de populismo e tal. O populismo, se ele é usado para melhorar as instituições, porque tem um antigo cientista político que fala que o grau de institucionalização no país... eu diria que é o futuro, né? Você institucionalizar tudo. Ao mesmo tempo, isso é a criação de uma tirania. Né? Na minha opinião, nós já estamos nessa tirania. Nós já estamos na tirania de Estado. Então, o populismo é bom para romper com a tirania de Estado. Então, eu particularmente, falando a minha opinião, eu vi o populismo do Jair Bolsonaro como benéfico para romper com a tirania de Estado que nós temos. Isso já ultrapassa a atualidade. Estou falando de mais de... certamente depois do pós-guerra. Então, é que foi criada essa realidade. Então, eu vejo o populismo, quando é com esse intuito de romper com algumas instituições e torná-las mais abertas, sair de ser instituição fechada para tornar uma instituição mais aberta, só o populismo faz isso. Não pode deixar também na mão da instituição que ela vai se abrir naturalmente, a não ser que você tenha um sistema de freio contrapeso que não deixa ela se fechar. Mas o que nós temos? Agência reguladora que pode passar multa, os caras não são eleitos. Eles governam por normas, eles não são eleitos. A mesma coisa um TSE da vida. De onde já se viu um TSE governar o país da maneira que está governando? Mas você não viu, tem freio contra leu o Estadão? Você leu o editorial do Estadão? O Estadão deu uma cutucada no Alexandre. Sim. Muito educadamente. Lógico. Muito revisado. Muito educadamente. Muito educadamente. Deu uma cutucadinha. Falou, olha, o cara não pode fazer o que ele está fazendo. Ir lá numa palestra e falar sobre algo que ele está julgando, que ele está abertamente para um público. Olha, tô aqui e tal. Né? Quer dizer, cresceu também o... Sim. Pô, eu queria agradecer a tua presença aqui. Vocês estão animados? Poxa, eu comecei aqui bem... Do quê? Desanimado? Não, eu comecei aqui, a reação não foi tão animadora assim. Quando você chegou, a gente aplaudiu pra cacete, fizemos uma chamada. A primeira reação não foi tão boa assim. Você achou que não? Você achou que a gente recebeu mal? Eu dei uma esfriada aqui. Isso é querido. Não, a gente tá atuando. Eu gosto de falar a verdade. Eu gosto de falar o que é real. lógico. Também não ficar... Falsa esperança não é comigo, não. Eu acho que tá todo mundo esperando alguma coisa, esperando um projeto do país, esperando... Mas isso que eu até perguntar para o deputado, qual é a pauta? Porque... Olha, a pauta no momento, antes eu diria, se a gente tivesse um segundo governo do Bolsonaro, a pauta seria espetacular, na minha opinião. Em 2026 a gente teria um país de fato líder mundial, dominando e definindo os rumos da humanidade, tá? Em 2026. Bom, não temos o governo do Jair Bolsonaro. Temos aí um novo populista que, como eu mencionei, engatou a marcha ré e está acelerando. Está acelerando para de volta para o início do século XX. Isso, exatamente. Lá para trás, né? Revolução Russa, etc. Está voltando atrás. Companheirada. Esquerda revolucionária. Isso aí. Cujos ideais já foram completamente retirados da discussão de países aí mais evoluídos. A gente ainda está com esse retrocesso aqui na nossa região. Muito bem. Então, com relação a isso, e dado o fato que
a oposição ainda está se formando, eu espero que daqui a uma semana, se a gente refazer essa entrevista, talvez a gente tenha boa notícia. Talvez não sei. Na atualidade, a gente está formando uma oposição. A gente vai começar as votações essa semana. E aí a gente vai começar a ver quem de fato é a oposição, o tamanho da oposição, e se dá de fato para a gente ter uma linha de defesa contra os projetos do governo. A linha de defesa que eu via como sendo bem tangível, mais tangível do que a atual, era a presidência do Senado e a presidência da Câmara. Ali sim você teria uma linha de defesa muito mais clara, se por acaso fossem... Para não engavetar o... Mas já foi, não fazer o que estão fazendo, entregando o legislativo para o executivo. Então, mas, por exemplo, se você for pensar bem, o Bolsonaro, na verdade nem foi o Bolsonaro, acho que é mais o Paulo Guedes, né? Foi, pela primeira vez o Brasil teve uma coisa assim mais pro lado liberal, né? Que era mais olhando o mercado, não era tão focado em assistencialismo, essa coisa toda, que sempre foi a pauta do Brasil, né? Então você tinha uma oportunidade ali de ver o que poderia ser se ele caminhasse para esse lado. Olha só, Emílio, o ministro do Lula, o Luiz Marinho... O Marinho é o do trabalho. Perguntaram para ele, tem algumas empresas saindo, preocupadas, e falaram, você não tem medo, por exemplo, do Uber sair do país? Aí ele falou, não, se o Uber sair, a gente chama os Correios. O Correios o Correio vai te entregar a carta e te dá carona. Eles são uma empresa logística e eles resolvem. Então você vê como é a mentalidade. É tudo gambiarra. Né? É reestatizar, é expulsar empresas. É um caminho errado. Se as empresas não estão querendo vir para cá ou estão saindo, a gente tem que se perguntar o porquê. Né? É muito ruim. Às vezes eu fico pensando se a oposição, e se eu quisesse ser realmente oposição, eu não estaria criticando o governo. Se eu realmente quisesse ser oposição, eu estaria falando assim, olha, governo Lula, é isso aí, estatiza tudo. Não, mas aí aumenta imposto. Aí, meu amigo. Afundar o barco. Vai 100% de imposto. Acaba com a herança. Tira a herança de todo mundo. Acaba com a propriedade privada. Faz isso aí mesmo, Lula. Faz rápido. Por quê? Não, mas aí é a teoria do Paulo Guedes. Ele falou assim, o brasileiro só vai saber o que é a Venezuela o dia que a gente chegar lá. Pois é, mas o problema da Venezuela é que não foi rápido. 25 anos. É que tinha uma oposição lá. E eles ficavam segurando, fazendo bom senso. Aí passa 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pô, de repente você vê. Você já não tem mais oposição. Agora, se ele fizesse tudo agora, já era uma crise imediata. Você tem um problema... Tá torcendo pra dar errado muito rápido. Pois é, seria um pensamento. Se eu fosse realmente oposição, eu falaria, Lula, você tá fazendo a coisa certa. Vai com tudo, acelera esse plano comunista e rápido. Entrega o Brasil pra Argentina, pra Venezuela. Pergunta pra eles o que eles querem do Brasil. Entrega tudo logo. E olha, acaba com o nome Brasil também, com a bandeira. Tira logo essas cores verde e amarelo. Bota tudo vermelho. Faz isso aí logo, Sam já comprou passagem. Isso é oposição, tá porque a reação a isso ia ser muito brutal. Agora, se a gente puta anarquista, hein? Se a gente faz uma que oposição... o cara é da monarquia, um puta anarquista. Tirou a coroa, meu amigo. Eu tô falando se eu fosse oposição. Sim, mas ele é elegante. Né? O senhor é então, fofo. o que a gente tá fazendo... Isso aí. Nosso princeso. O que a gente tá fazendo aqui é a saída de bom senso. É tentar preservar tudo aquilo que a gente construiu aí dos últimos 500, 600 anos de existência, né? Como ideia, como país, etc. Então, isso, na minha opinião, neste momento aí, eu já não sei o tamanho da força. A gente ainda vai medir essas forças agora, as próximas semanas. Muito bem. Mas se de fato a gente for atropelado, então vamos ver. Aguarda. Muito bem. Luiz Felipe de Orleans e Bragança conversou aqui com a gente, ele é deputado federal. Ele tem um livro bacana. Eu ganhei o seu livro, que é o... Porque o Brasil não dá certo. Libertadora. Porque o Brasil é um país que não dá certo. Porque o Brasil é um país que não dá certo. Eu tenho esse livro lá. É muito legal. Tá à venda o livro? Tá à venda, ótimo. Esse livro é muito legal. Feliz com o resultado. E feliz e infeliz. Gostaria de não ser um livro mais relevante. A leitura é muito didática, é uma leitura bacana. Você trouxe ele... Eu tive o privilégio aqui. Tá assinado por ele. Põe aí a fotinha aí pra você comprar na Amazon, lá nas redes lá. Compre na Amazon antes que acabe também. Antes que vai o nome é Porque o Brasil... Porque o Brasil é um país atrasado. É esse aí, ó. Esse livro é muito legal. Muito legal. Show. Luiz Felipe, obrigado pela sua presença. Obrigado a todos vocês, parabéns pelo programa. Boa sorte lá, estamos contando aí com vocês. Sempre que tiver novidade, traga aqui pra gente. Continua a cobrança aí, agradeço a todos vocês. Boa. Muito obrigado. É isso aí. Muito bem.
Aqui uma chamada bonita porque ele merece. Claro. Você permite? Claro. Então solta a chamada do nosso grande convidado. Vamos lá? No primeiro programa de 2023, teremos a honra e a pompa de receber um dos maiores políticos da atualidade. Qual que é o seu local de votação? É um colégio. Ele foi um dos caras do governo passado, considerado um dos melhores ministros da infraestrutura de todos os tempos. Um baita engenheiro, capitão da reserva e hoje governador de São Paulo. Tarcisão do asfalto. Palmas para Tarcísio de Freitas. Tudo bom, Tarcísio? Como é que você tá? Eu vi você em Davos lá, com frio, bonito. O que tá rolando aí? Olha, conversas muito boas, tivemos aí quase 40 reuniões, foram 38. Muito interesse em investir em São Paulo. Então a gente vai conseguir anunciar aí nos próximos meses aí investimentos muito pesados, investimentos de vulto. Então é muito dinheiro que vai entrar aqui. Muito interesse no nosso programa de parceria de investimentos, muito interesse no nosso programa tributário. Então a gente vai vir com uma série de mudanças do ponto de vista tributário que vão despertar aí, vão incentivar investimento, vão facilitar a vida do exportador, sobretudo, e uma preocupação com o Brasil. Uma preocupação com os rumos da economia brasileira, uma preocupação com a questão fiscal, vamos dizer, um passo para trás que está sendo dado no programa de privatizações, uma preocupação de fato com os rumos da economia. E falando em privatizações, acho que no dia 2 de janeiro o senhor deu uma declaração da privatização da Sabesp, que seria a joia da coroa. Fiquei muito feliz e eu queria saber se está na pauta, tem algum prazo. A gente sabe que você tem um alinhamento a diminuir o tamanho do Estado. Não, está na pauta tanto Sabesp, quanto EMAI, quanto mais linhas da CPTM, metrô, concessões de rodovias. Então a gente criou... Observe o seguinte, a estrutura de um governo é um direcionador da política. Quando você monta a estrutura, você está, de certa forma, antecipando o que você pensa para a política. Então, 2 aspectos aí são fundamentais. A gente criou uma secretaria de parcerias e investimentos com a iniciativa privada. Então, uma secretaria do PPI paulista. Então, um programa que a gente criou que é justamente para ser o direcionador dos esforços de privatização e concessão. E uma secretaria de negócios internacionais, para a gente fazer a busca ativa de investidor, para a gente ser mais presente lá fora, para a gente trabalhar mais a questão das exportações. A gente vai começar de imediato a fazer os estudos para a privatização da EMAI, para a privatização da Sabesp. E veja, eu sempre disse isso, faz sentido? Em tese faz. Então os estudos vão mostrar isso. O que a gente quer? No final das contas, aumentar o investimento, aumentar o investimento, por exemplo, em sensorização de rede, aumentar a efetividade das ações da empresa, aumentar o investimento em reuso de água, aumentar o investimento em universalização, em ligações, em coleta e tratamento de esgoto e fazer com que a tarifa fique mais baixa. Isso é possível? Totalmente possível. De certa forma, se a gente olhar para trás e verificar o que foi feito na Eletrobras, foi feito isso. A gente está trazendo muito investimento no setor elétrico, devolve a Eletrobras para o game, que a Eletrobras estava fora do jogo, né? Ela perdeu a sua capacidade de investir. Houve a prorrogação dos contratos de concessão de geração, isso gerou mais dinheiro, né? Gerou um upside e esse dinheiro foi totalmente investido na conta de desenvolvimento energético para baixar a tarifa. A mesma coisa pode ser feita na Sabesp. O mesmo modelo encaixa na Sabesp, então eu acho que a gente, no final das contas, vai conseguir uma equação que aumenta o investimento e baixa a tarifa. A gente vai garantir que a água vai chegar na torneira e vai chegar na torneira mais barata, com mais eficiência. Fazer uma pergunta aqui. Tá com saudade. Tava. In first place, good morning everybody. Tô aqui, Orlando. Ô, Tarcísio, o negócio é o seguinte, tô nos Estados Unidos aqui, mas tô acompanhando de longe o que tá acontecendo. Queria saber de você. Como foi o encontro com o presidente agora de vocês aí? O pessoal começou a te cornetar, falou, traidor, tá apertando a mão aí do rapaz lá. Como que foi esse encontro? E o que isso vai trazer aí? O pessoal te xingou muito ou não? É complicado. Não, até que não. O pessoal acho que entendeu a minha posição. Eu sou governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu público, que é um público bolsonarista, é um público de centro-direita, mas tem que governar para todos e olhar o interesse do Estado em primeiro lugar. É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter a conversa no nível republicano, e conversar não significa ter alinhamento.
político de maneira nenhuma. Boa. Então, o que a gente está lá buscando? Primeiro, fui defender a necessidade da gente manter a privatização de Santos, que é o maior acontecimento da Baixada Santista dos últimos anos. A gente está falando de um despejo de volume de investimento de 20 bi, que é algo que se não tiver a privatização... O Porto. Não vai Mas ter. isso depende do governo federal? Depende, porque o Porto é federal. E como foi a sinalização a respeito disso? Olha, foi interessante assim, porque o que ele sinalizou? Olha, eu em princípio sou contra a privatização, mas não tenho dogma. Faça uma apresentação aí para a nossa turma, para o ministro da Casa Civil, para o PPI, para o ministro de Portos. E se eu for convencido que a coisa é boa, de repente a gente até muda de opinião e pode tocar. O governo dele tem um desafio que é gerar emprego. Tem um desafio que é o compromisso com o social. Como que você vai gerar 60 mil postos de trabalho de outra forma lá na Baixada Santista, que precisa tanto do emprego? Olha quantas pessoas estão morando na Baixada em palafita, estão lá sem saneamento básico, que não tem moradia. O problema aqui é tudo centralizado em Brasília, né? Isso aqui é que você quer. Da caneta, por exemplo, São Paulo é o que? O PIB aqui? O PIB é o quê? 31%. Mas do Brasil é o quê? 1/3 do Brasil? É, 31% do PIB brasileiro. 30% do Brasil. Esse dinheiro vai para Brasília e depois volta. Vai quanto para Brasília dos 30%? Vai muito. Não vai? Vai para depois voltar. Volta muito pouco. Por que é assim no Brasil? Por causa do... É a questão do Pacto Federativo, né? Então esse Pacto Federativo precisa ser rediscutido, e aí imerso nessa rediscussão de Pacto Federativo você tem uma das reformas mais importantes que você tem que botar na pauta hoje, que é a reforma tributária. Você no seu preâmbulo falou a diferença das visões do teu governo com o teu governo de São Paulo e também ali o governo, o presidente, o Poder Executivo aqui do Brasil. A que ponto, só para o pessoal entender, a que ponto tem a interferência e você tem a independência aqui no estado de São Paulo para fazer as tuas propostas? São Paulo é muito independente, né? São Paulo é um país. A gente está falando de 31% do PIB, 22% da população, que tem uma burocracia já muito estável, muito consolidada, um estado que fez a opção pela parceria com a iniciativa privada há muito tempo, então as resistências aqui já estão quebradas. Então nós vamos continuar nessa linha, nós vamos fazer mais concessão de rodovia, nós vamos fazer mais concessão de linha da CPTM, nós vamos fazer mais privatização, nós vamos buscar mais o capital privado, vamos ser mais agressivos em termos de política externa, né, em termos de relação com parceiros externos, porque São Paulo é um grande exportador. São Paulo tem muita independência nesse sentido. E o que a gente precisa do governo federal, no final, é a parceria para a segurança pública, né? A parceria para o financiamento da saúde, porque o sistema de saúde é tripartite, é universal. Pessoas do Brasil inteiro vêm se tratar em São Paulo, vêm buscar, né, o seu tratamento em São Paulo. Isso é correto, isso é normal. Agora a gente precisa buscar também o financiamento. Na questão da segurança, a integração de sistemas, a gente assinou já o convênio do Córtex. O Córtex vai ser uma importante ferramenta de monitoramento, vai ser importante para a gente melhorar a percepção de segurança. Então essa parceria a gente precisa do governo federal. Quando eu falo em privatização do Porto, o Porto é um ativo federal e a gente só vai fazer se tiver, claro, a anuência do governo federal. Então é nessa linha que a gente vai estabelecer o diálogo. Ô Tarcísio, e lá, e o Palácio lá? Continua lá aquelas mesas do João Dória? Tá organizado. Aquela sala. Com muito espelho. Conta aí, muito especiais. Talquinho no banheiro. Talquinho no banheiro. Tem um tal comentou lá ou ele tirou? Você tirou mamãe bebê. Porque tinha lá tinha mamãe bebê. Som sobre toalhas troçou. E toalhas quentes. Tem um negócio que parece. Eu não vi isso ainda não. Você não viu? Não. Eu não sou muito ligado nessas coisas, né? Assim, o palácio, assim, é um senhor palácio. A nossa ideia é estimular a visitação no palácio, principalmente nos finais de semana. O gabinete do governador vai ficar aberto no final de semana para visitação. É um museu. Você tem o privilégio de trabalhar no museu. Que a quantidade de obra de arte que tem lá, o negócio é muito rico, né? Sabe que eu não entendo isso? Eu não entendo também por que lá em Brasília... Não, põe no museu. Obra de arte, não entendo por que tem lá no palácio, quebraram lá os negócios do Dom João. A pergunta aqui, segurança pública, velho. Você tá de brincadeira. Falou coisa verde, sustentável, mas o povo quer saber da segurança pública, velho. Uma das suas propostas aí foi tirar a câmera do policial. Tá certo? Concorda comigo? Ou eu tô errado, hein, Alba? Certíssimo. Então quero saber, vai tirar a câmera do policial, como tá a segurança? Gangue do Pix. Pessoal aí tá... golpe do Tinder. O Samidana outro dia aí, tiraram o dinheiro dele. Foi contra a mulher não era mulher nada. Uma sacanagem. Como que tá o planejamento de segurança pública em São Paulo? É com você, Tarcísio, na tela.
Parece aquela que entra ao vivo, né? No link com o Datena. Fala pra nós aí, velho. A gente tem um programa chamado Muralha Paulista, que é um programa que no final das contas vai integrar vários sistemas de informação num único sistema. A gente vai estimular o monitoramento por parte dos municípios e integrar o sistema de monitoramento dos municípios ao sistema do governo do estado. A gente vai pegar também a base de dados do governo federal via Cortex, né? Então essa integração com o governo federal vai ser interessante para aumentar a percepção de segurança. Então, exemplo prático de aplicação disso. A gente tem lá a base de dados das pessoas que são procuradas, né? E aí tem o CPF de todo mundo. A pessoa vai lá, compra um ingresso para um jogo de futebol. Eu tô vendo lá o CPF do cara que comprou o ingresso. Eu vou cruzar essas bases, eu vou saber já quem é que tá ali, que é procurado, que tá devendo, que tá cumprindo pena, que deveria estar preso. E a gente vai fazer aquela captura. Vamos aumentar muito o monitoramento, né, com câmeras inteligentes nas cidades. E isso aí é para dispor melhor o efetivo policial. Por outro lado, vamos aumentar o efetivo da polícia militar e polícia civil. Autorizamos agora a nomeação de 878 soldados da polícia militar. É pouco ainda, então nós vamos fazer o esforço para correr atrás do prejuízo, para aumentar o efetivo. E a mesma coisa a gente vai fazer com a polícia civil. Obviamente isso vai estar casado com uma série de políticas de valorização desses profissionais. Tarcísio, você tem um desafio de educação, né? Claro que a educação não é só do Estado, mas o Estado tem a USP, você tem a FAPESP, e uma percepção que se tem é que se gasta muito em pós-graduação e pouco em formação básica. Não que seja boa a nossa pós-graduação, mas assim, relativamente ou proporcionalmente. Tem algumas ideias de privatizar a própria USP, porque aquele aluno custa de qualquer forma, né? Uma coisa é privatizar, outra coisa é o serviço ser gratuito ou não, como você tem universidades privadas que algumas pessoas também têm bolsa, muitas vezes até do governo federal. Como que você enxerga essa questão da educação? Vai mudar alguma coisa para as universidades, para os órgãos de fomento, a educação básica? O que você está fazendo? O que a gente está querendo olhar agora é a base, né? A gente está querendo olhar a formação do jovem, porque eu não quero que o jovem termine o ensino médio e não tenha ferramenta. Ele não tem a condição de acessar o ensino superior ou não tem a condição de ter um emprego. É interessante que essa visão, né, que todo mundo precisa ter diploma, ensino superior, etc., né, tem que ter uma pós-graduação, tem que ter um mestrado, eu acho que ao longo do tempo ela vai se tornar cada vez mais obsoleta, porque o mercado cada vez mais está afim, vai buscar competências específicas para o desempenho de determinadas atividades. Ou seja, eu posso ter um grande programador que não seja formado. Eu posso ter um desenvolvedor de aplicativo que não seja formado. E esses talentos estão aqui do nosso lado. Se você entrar numa favela, você vai ter vários desenvolvedores de aplicativos, vários programadores. Qual vai ser o nosso plano? Primeiro, investir muito no ensino profissionalizante. Bom, aí você tem a rede de ETEX, FATEX, né, que tem excelência, mas a oferta de vagas ainda é muito limitada. Há uma dificuldade de acesso, os alunos não passam na prova, estão distantes dos seus locais de moradia. Então eu preciso transformar cada escola de nível médio da rede estadual num centro de formação profissional para aumentar significativamente a oferta de vagas no ensino profissionalizante. Então hoje, se eu estou oferecendo 120 mil vagas no ensino profissionalizante, eu tenho que dar um salto, eu tenho que oferecer 550 mil, 600 mil vagas. Diz que você vai mexer no maior vespeiro, que é a Cracolândia. Eu estava vendo que tem alguma... Você com a prefeitura, vão fazer alguma coisa ali na Cracolândia. Você sabe, cara, tem um cara que veio aqui, que é o Pastor Rica. Esse cara faz um trabalho muito importante lá na Cracolândia. E é Vamos difícil, trazer ele aqui. né, meu? É difícil, é difícil. Você estava comentando até que você viajou, viu lá fora nos Estados Unidos um monte de situação, né? Nossa, mas nos Estados Unidos. Não, Los Angeles. De Los Angeles está... Los Angeles tem 60 mil homeless
drogado na rua, morando em barraquinha, 60 mil, bateu o recorde. Parecido com a nossa Cracolândia. Não é parecido com a nossa Cracolândia, mas tá quase. é do tipo lá, Skid Row, lá, aquele esquema ali. Meu, é terrível. É terrível. E é Califórnia. Mas ninguém resolveu até hoje, hein? Riquíssimo. Então, aqui ninguém resolveu. A estratégia, ela sempre é prometida e é difícil, né? Porque acaba deslocando do lugar. O cara vai pra Paulista, depois volta pro lugar. O que você vai fazer lá? Qual vai ser o pensamento do... Vamos lá. Se fosse fácil, eu acho que já tinham resolvido. Não é fácil chegar, você tem a solução? Não tem. O que a gente fez? A gente ouviu muita gente, ouviu uma série de especialistas. É interessante quando você ouve o especialista que cada um dá uma direção. Sim. Ninguém concorda. O caminho é esse aqui. Não, o caminho é esse. Se anuncia o seu plano, os especialistas criticam, porque óbvio, ele não vai ser, né, vai agradar todo não mundo. vai agradar. O que a gente procurou fazer? Trazer aquilo que era convergência, né? O que era ponto comum na opinião dos vários especialistas. E aí a gente começou a desenhar a estratégia em cima desses pontos de convergência, onde todo mundo concordava. Então, primeira coisa, a gente precisa de uma abordagem qualificada. Então, nós vamos melhorar a abordagem. Nós vamos ter 200 profissionais que vão ser contratados para fazer essa abordagem, para ter esse contato com as pessoas. E é importante ter retaguarda. Então, eu melhoro a abordagem, eu vou ter mais gente, vou ter melhor equipamento, eu vou ter carro. Não adianta o cara ficar... vamos fazer a abordagem das pessoas. O cara na rua com a prancheta. Sim. Cara, vem cá. Sim. Não vai resolver. E se esse cara não for treinado? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai te procurar e vai dizer o seguinte, ela quer a família dele. Então tem que ter condição de trazer a família dele, de botar ele junto da família. O outro vai te pedir o tratamento. Então, no domingo, eu recebi uma mensagem de um camarada que estava me pedindo tratamento. E me deu o telefone do pai dele. A Secretaria de Desenvolvimento Social foi lá, pegou o pai desse menino, entrou em contato, já botou ele no tratamento. E aí, eu preciso de um hub, de uma porta de entrada, que vai ser o Cratóide. Né, lá na Rua Prates, ele vai ser o direcionador. Lá eu vou ter as equipes terapêuticas, a gente vai ver. Cuida de álcool e droga. Que cuida de álcool e droga. Então, qual é o direcionamento? Esse cara precisa de desintoxicação. Esse cara precisa de um tratamento de longa duração. Esse cara vai ser encaminhado aqui para um grupo de mútua ajuda. Esse cara vai ser encaminhado para um grupo de... para um desses coletivos. Aí são as ONGs, são as entidades religiosas. A gente tem que envolver todo mundo. Porque, por exemplo, as entidades religiosas, elas já conseguiram, de certa forma, construir essa relação de confiança. Então pega lá o trabalho da pastoral, que trata disso, o trabalho da Missão Belém, da Missão Católica, o trabalho da Cristolândia, da Primeira Igreja Batista, eles conseguem alguma efetividade, alguma eficácia. Vamos lá, o Brasil Professor Vila, que saudade. O Brasil é fascinante, né? Tô protocolando impeachment do presidente de Santos, o próximo é o seu. O negócio é o seguinte, eu quero perguntar a respeito do bolsonarismo. Se o senhor não sente vergonha de ser a nova imagem do bolsonarismo, se o senhor realmente é o sucessor do Mandrião, se é o sucessor do bolsonarismo, você realmente acredita que você é o próximo candidato que pode ser presidente? Eu quero entender, porque eu já quero trabalhar contra o senhor. Que bem por aí mesmo. Nessa linha. É nessa linha, né? É por aí, é um pouco pior. Eu fiquei um pouco mais tranquilo que o senhor tá de frente, é um pouco mais alto que eu. Não, primeiro, eu não tenho vergonha nenhuma de ser do bolsonarismo, né? Primeiro porque, olha, é um governo que enfrentou uma pandemia. Bom, a gente começou o governo com uma crise brutal na Argentina, uma recessão na Argentina que interferiu nas exportações industriais brasileiras. Depois a gente pegou o desastre Brumadinho com dias de governo, que afetou o setor mineral, que é um setor importante da economia. Só o desastre Brumadinho subtraiu do PIB alguma coisa em torno de 0,4% em 2019. Depois você pegou a crise do Covid, que foi a maior crise que a nossa geração já se deparou. E quem é que estava preparado para ela? E no final das contas, uma série de medidas foram tomadas, né? Benefício emergencial, auxílio emergencial, Pronamp, milhares de empresas foram salvas, milhares de empregos foram preservados, o Brasil saiu da crise crescendo. A gente depois pegou a crise hídrica e não faltou energia. Depois pegamos a guerra da Ucrânia e entregamos um Brasil crescendo, um Brasil gerando emprego. O desemprego saiu de 14,9%, estava 8,2%. Sim. Né, o PIB do ano passado deve ter crescido aí, o número oficial daqui a pouco vai sair, mas 3,1%, 3,2%.
a inflação caiu para abaixo de 6%. Então a gente se saiu melhor do que vários países desenvolvidos. No campo da infraestrutura, a gente teve muito legado, reformas importantes foram aprovadas, reforma da Previdência, o marco do saneamento, a reforma o marco das ferrovias, a lei do gás, a lei da liberdade econômica. Ou seja, isso avançou muito. E é um legado que precisa ser preservado. Então, eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro, ele me deu a oportunidade, me abriu a porta. Quem eu seria sem o presidente Bolsonaro? Não seria ninguém. Troca uma ideia ainda com ele? Como é que tá? Fala do governo, assim, de planejamento, estratégia, ele manda uns WhatsApp, assim, ele ainda tá ativo? A gente conversa, eu desenvolvi com ele uma grande amizade, né? Então é uma pessoa que eu admiro muito. Com relação a futuro, veja, qual é a minha obrigação hoje? É fazer um bom governo em São Paulo. Sim. Que as pessoas me elegeram, confiaram em mim para fazer um bom trabalho aqui. E aí, quer dizer, você não pode chegar no estado de costa. Você não pode chegar no estado pensando, o que eu vou fazer daqui lá na frente. Quando eu cheguei no ministério, eu só queria entregar obra, fazer leilão, trazer investimento. Agora em São Paulo eu quero resolver Cracolândia, eu quero fazer obra. Inchada, né? Inchada. Trabalhar. Pegar na inchada e trabalhar. Exatamente. Trabalhar, quero fazer a linha de metrô. Deixa eu fazer uma pergunta já que é de economia e eu tenho uma informação privilegiada. Eu vou contar com a sua verdade agora na câmera 3. Você fez um convite para Paulo Guedes e ele não aceitou no começo. Porém, ele voltou de férias e está para ser seu conselheiro do governo de São Paulo. É verdade? É verdade. O que acontece? A gente vai montar um conselho, né, junto ao governo do estado. Nós vamos ter lá 3 economistas de ponta, vamos ter alguns especialistas em algumas áreas que são importantes, e o Paulo Guedes vai fazer parte, não só vai fazer parte desse conselho, como vai presidir esse conselho. Ora, eu não vou abrir mão de uma pessoa tão talentosa, tão genial quanto o Paulo Guedes, que enfrentou essa crise horrorosa que nós passamos e conseguiu fazer o Brasil transpor, sair do outro lado. Então é qualificadíssimo, é genial, fez um grande trabalho e eu quero uma pessoa do naipe dele. Legal. Do meu lado. Guedes com Tarcísio, bela dupla. Tarcísio, um dos problemas que a gente tem, que não é exatamente a política, depende só de você, é a guerra de ICMS. O que acontece? O Estado quer levar a indústria para lá, baixa ICMS, aí o outro vai lá e baixa de novo. No final, a gente tem algumas anomalias logísticas que você deve entender como poucos, que não faz sentido, encarece o produto. A reforma tributária teria um segundo momento, um pacto aí de ICMS. Tá andando alguma coisa? Você tá tentando ir em Brasília? Porque os estados precisam conversar, porque senão é uma guerra que quase todos perdem, principalmente o cidadão, né? Exatamente. Por isso que na nossa visão, a reforma tributária ela tem que ser feita por partes. A gente precisa de um IVA, né, um imposto de valor agregado dual. Primeiro, vamos agregar, condensar os impostos federais. Né, o PIS, o COFINS, então junta isso, né, o IPI. Segundo passo, aí a gente trata a questão do ICMS. E aí vamos combater essas anomalias. Então vamos transformar isso em imposto de valor agregado, vamos fazer a tributação no destino. A tributação no destino é importante. É uma coisa que São Paulo perde. São Paulo perde num primeiro momento com a tributação no destino, mas ganha no longo prazo, porque a partir do momento que eu acabo com a guerra fiscal e que eu mantenho mais indústrias aqui. Pela capacidade da mão de obra, pelo estoque de infraestrutura, a gente naturalmente vai trazer mais negócio para o estado de São Paulo. Eu queria saber em relação às coisas, os planejamentos que você tem. Eu sou brasileiro, não diz isso nunca. Boa. Mas às vezes a gente pensa fazer alguma coisa e forças supremas com a decisão, às vezes acaba jogando um balde de água fria na gente. Como que tá essa relação aí? Olha, eu acho que a gente tem que construir, né? A gente tem que conversar. Observe que aqui em São Paulo a gente está procurando conversar muito, a gente está toda hora trazendo o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de São Paulo, tem falado muito com o Procurador-Geral de Justiça, com o Presidente do Tribunal de Justiça. Agora vai começar o ano no Parlamento, né? Então a gente vai conversar bastante com a Assembleia Legislativa, procurar valorizar muito os parlamentares da nossa base. A gente começa o ano com 2/3 da Assembleia, então isso é importante. Devemos ter uma eleição tranquila de mesa, eu acho que isso vai ajudar muito. No dia 15 de março aí assume o parlamento da nova legislatura e vamos trabalhar muito com os parlamentares para fazer uma gestão conjunta, procurando ouvir muito
Nós tivemos agora as ocorrências de chuvas nos estados, Sim. no estado de São Paulo, estão procurando dar pronta assistência aos prefeitos, então imediatamente vai lá alguém da Defesa Civil, já chega a assistência humanitária, já chega a cesta básica, chega o suprimento de água, nossa equipe já levanta a necessidade, a gente já vem para cá para firmar convênio, para começar as obras, então a gente já fez uma primeira liberação de recursos, vamos fazer agora uma segunda. Estamos sempre procurando enxergar necessidades dos municípios, dar pronta resposta, então um diálogo muito franco com os prefeitos. Eu acho que se a gente tiver esse bom ambiente de conversa, a gente tem tudo para sair bem. Mas foi cansativo, né? Porque você vê, né? A gente vê o processo aí que você foi pra sua campanha eleitoral, é muita porradaria. Você é um cara muito ativo em rede social, a gente tava falando que você posta bastante, tem um engajamento até positivo, na minha humilde opinião, mas os caras ainda dão porrada. Eu vejo vira e mexe Guilherme Boulos dando porrada. Você acha que esse negócio de rede social tem uma influência, mas eu acho que você ganha voto lá na... Mas eu não digo indo nem... lá na perifa, batendo na porta. Arregaçando a manga. Mas que ele é o que tá ficou lá o negócio lá do Bolsonaro, ficou lá aquelas motocicletas, aquela coisa, de e não foi na vila. Mas ainda existe. Você tem que ir na vila. Não, uma coisa é trabalhar e arregaçar a manga. Concordo. Se você vai na vila... Mas eu tô falando de outra coisa. Ele ainda tá lá e tem ainda essa porrada, ainda existe esse clima. A rede social é hashtag coração. Não só a rede social. Existe ainda polarização pra caramba. Eu tô falando porque eu vi, sei lá, um post, o Boulos ainda mete porrada em você pra caramba. Perdeu. Não, sim, mas tá fazendo campanha. Você sente que isso daí ainda é inflamado ou vai dar uma acalmada, na tua opinião? E se isso te interfere ou não? Olha, sinceramente, bom, primeiro, a gente usa muito rede social como uma forma de dar transparência, né? Para as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Então, é muito bom divulgar a política pública, é bom que o contribuinte veja para onde está indo o dinheiro dele, qual a prioridade que o governo está dando. Então, você está entregando moradia, vamos lá, estamos fazendo regularização fundiária, o Tatuzão está chegando na freguesia do Ó, a linha 6 está andando. Por exemplo, o Tatuzão está lá embaixo da terra, escavando, ninguém está vendo. Chegou na freguesia do Ó, você chega lá, chegou aqui na freguesia do Ó, olha, vai chegar na Água Branca agora, tal, aí, opa, então a obra do metrô está andando, vai ser uma realidade. Isso é bom porque dá essa transparência. Esse negócio de porrada sempre vai acontecer, faz parte, né? Você tá na política, tem situação, tem oposição, a oposição vai lá, baixa, é assim mesmo. Não dá para esquentar a cabeça com isso. E o foco tá no trabalho, o foco tá em entregar, em desenvolver projeto, elaborar projeto, arregaçar a manga e viabilizar projeto. Então tem muita articulação, tem muita conversa, vai ter muita gente criticando, é normal, é assim mesmo. E eu aprendi uma coisa como professor de matemática, quando eu estava me preparando para o meu primeiro concurso. Olá. Que foi o concurso do Colégio Militar de Brasília. Para mim, o concurso mais duro que eu já fiz, porque nem o do vestibular do IME, tá? Porque o que acontece? É a prova que você está fazendo quando você tem 10 anos de idade. Né? Que se você não passa, a frustração, um negócio terrível e tal. E eu tinha um professor de matemática que era muito bom, ele me dizia o seguinte: os cães ladram e a carruagem passa. E eu nunca esqueci isso da minha vida. Tarcísio, teve... Eu nem respondo. Na verdade, foi em dezembro uma certa polêmica que aumentaram os salários, não só o seu, como de servidores, tudo, e foi aprovado. Uma coisa que normalmente a Câmara gosta e é quase unanimidade, é aumento de salário. Isso vai ter um custo, segundo... A calculadora do Sam. Segura o microfone. Eu levantei aqui 1,7 bi por estado. 1,5. Aqui na reportagem, que seja 1,5 bi ainda é muito dinheiro. Claro, se a gente começar a falar de empregos, assim, pouca gente teve um aumento tão grande nesse período. Foi sancionado já esse ano isso. Como que você enxergou isso? Você acha que foi coerente? Você teve alguma dúvida? Porque isso é 1,5 bi que não vai para outro lugar. Vamos lá. Qual é o grande problema, né? E é óbvio que vem a crítica. Puxa, o salário do governador aumentou, o salário do... O problema é a cascata, né? Mas é exatamente isso. O problema é o seguinte, é que isso é a baliza do teto do funcionalismo. E essa baliza estava congelada há algum tempo. Qual é a grande dificuldade que você tem para montar um governo? A atração de pessoas. Bom, eu estava falando com um figurão da mídia um belo dia, ele disse o seguinte: eu vou fazer um editorial dando porrada no aumento. Eu falei, não, tranquilo, deixa eu te falar uma coisa, sabe quanto é que ganha um secretário em São Paulo? Ganha 20 mil reais por mês. O segundo cargo abaixo do secretário é de coordenador, e o cara ganha 10 mil reais por mês. Agora, você quer que eu monte um governo técnico e traga gente de qualidade pro governo? Você chega, figurão, você que é um cara bacana, você tá no mercado, você é um tremendo cara, um puta cara, tem um tremendo currículo, quer trabalhar comigo? Olha, eu te pago 10 mil reais por mês.
Então, ao mesmo tempo que se exige um serviço público de qualidade, você quer pagar o pior salário para esse servidor público. Então isso é incoerente. Aí eu perguntei, alguém na sua rede ganha esse salário? O seu gerente ganha isso? Então, mas isso aí é porque isso aí é porque vocês vão ser o Bolsonaro lá, o Paulo Guedes, com os técnicos. Vocês montaram o gabinete técnico. O Barba, ele faz na companheirada. Então ele pega quem perdeu. Quem perdeu? Vem comigo. O Jaiminho perdeu. Bota o Jaiminho. Aí bota o Jaiminho, aí ele tem que pegar os caras de segundo escalão, que seria isso. Você trabalhou Pega lá. Fibonistep, Você Lepo. trabalhou lá, meu amor. Então é difícil fazer essa conta, porque cada um pensa de um jeito. Então aí que acontece? Constrange, claro, mas é necessário, que eu preciso atrair gente boa. Por outro lado, o que a gente vai fazer? Eu vou ter um grande programa de redução de despesa, eu vou enxugar o Estado, vou fazer muita parceria com a iniciativa privada, vou fazer concessão, vou fazer privatização e vou investir na base, porque eu quero melhorar o salário do professor, eu quero melhorar o salário, por exemplo, agora foi aprovado o novo piso do professor, São Paulo vai pagar mais que o novo piso aprovado. Eu quero melhorar o salário do policial civil, eu quero melhorar o salário do policial militar, né? Eu quero melhorar o salário do profissional de saúde, né? Do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do fisioterapeuta, do médico de Estado. Isso é fundamental. Mas no caso dos deputados não poderia dar uma segurada, porque assim, nesse caso, você não acha que nesse caso não precisaria desse aumento para os deputados ou não? Eu acho que tá na mesma lógica, não vejo o porquê de você segurar. Os deputados, se não me engano, estavam sem aumento desde 2016. Muito tempo também sem reajuste. Aqui na pandemia não aumentou ninguém, Eu né? vou te contar, gente, quanto tempo tá sem aumento aqui, você vai ver aí. Você vai dar uma olhada, você vai repensar um pouco. Você vai fazer um aporte aqui. Eu tô há 35 anos pedindo sem aumento aqui. Então o que a gente vai fazer no final das contas? Vai enxugar a despesa. Então a gente vai ter um grande plano de enxugamento de despesa, de reforma do Estado, né? E por outro lado a gente vai investir nas carreiras, que eu quero as carreiras de entrada, eu quero as carreiras típicas de Estado melhor remuneradas, que eu quero ter gente boa. Mas você tem um outro problema, que é alguns cargos têm estabilidade, e se a pessoa não tiver uma performance boa, você não consegue demitir. E nesse sentido, fica algo muito caro. Então talvez o melhor desenho fosse um salário que pudesse tanto aumentar de forma meritocrática, como ser rebaixado e até a demissão. Isso a gente não conseguiu mexer, nem na União, nem no Estado. Olha, o incentivo financeiro é um negócio que funciona muito. Então, por exemplo, você pega a educação, a gente está falando aqui de melhorar a educação. Para você só consegue implementar aquilo que você mede, né? Então, se eu quero melhorar a performance na educação, eu tenho que medir duas coisas. Primeiro indicador importante, frequência. Se o aluno não vai para a sala de aula, é porque a escola é ruim. Ou é vagabundo, né? Ou às vezes tem essa também. A escola não está conseguindo atrair a atenção naquele aluno. Também vagabundo. Eu tenho que entrar nessa equação. Aquele aluno não está aprendendo. Então são duas coisas fundamentais de monitorar. Frequência e performance. Olha, quem é o responsável pelo bom ambiente escolar? O diretor da escola. Então seria muito interessante que ele tivesse um incentivo financeiro para o atingimento de meta. Você transforma aquele diretor, ele deixa de ser eventualmente um síndico de escola para ser um gestor de educação, né? E aí ele vai estar preocupado com a performance, ele vai estar preocupado em realmente fazer com que o aluno aprenda, que o ambiente seja legal, que o aluno goste de ir para a sala de aula, que ele goste de estar na escola. Então você tem que monitorar a frequência, você tem que monitorar a performance. E a gente vai trabalhar muito nessa questão frequência, performance com incentivo financeiro. Ótimo. Se você precisar de dinheiro, o peso morto. Pode usar. Vai que você vai viajar. Mais que Bitcoin. O que você precisar, tá aqui na sua mão. O peso morto. Você vai valer mais que o Bitcoin. Aceita em toda a América Latina. Exato. Ô Tarcísio, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Isso aqui é importar a inflação. Muito obrigado. Exato. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Criptomoeda. Deu essa colher de chá aqui pra gente. Você, sempre que vem aqui no Pânico, troca uma ideia, leva a informação aqui pra nossa audiência. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tem muita gente desanimada. Eu fico feliz que você tá no gás, né? Exato. Você tá no gás e tal. Trazendo o Paulo Guedes. Eu vi um ensinamento jesuíta e eu tô com ele meio que na minha cabeça, que ele fala o seguinte: você reza, certo? Reza muito, como se tudo dependesse de Deus. Tá.
e trabalhe como se tudo dependesse de você. Aí é bom. Boa, aí é eu bom. tô nessa, Boa. eu entrei Tá certo. nessa em 2023. Boa. Mas- Obrigado pela rezar. dica. Eu vou nessa. E trabalhar, Obrigado pela né? dica que eu vou Se você seguir. pegar Mas com o peso morto na mão. Você pegar a carteirinha. Que é pra gente se garantir. Boa, né? vamos nessa. Você pegar no WhatsApp, eu tenho uma frasezinha embaixo, né? Num dos meus WhatsApps, que é assim, ora et labora. É um lema dos beneditinos, né? Orar e trabalhar. Porque é a velha discussão, fé e obra. A fé sem obra não resolve. As obras sem fé também não. Então você tem que ter fé e tem que ter obra. Bonito. Isso aí. Tchau. Amanhã, meio-dia, a gente tá de volta. Valeu. Pessoal. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. É o carro que lá vem pedrada. Devemos se fudendo, mas não há piada. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.